Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. O Predestinado. Capítulo 31. A mãe estava morta no quarto ao lado e Litonial estava um pouco bêbado. Eram só 10 horas da manhã, mas a casa já estava um forno. O aroma das rosas de sua mãe, plantadas no caminho que levava à casa, entrava pelas janelas abertas, uma fragrância floral doce e suave que se misturava de uma maneira bastante desagradável com o repulsivo cheiro de dejetos humanos, fazendo o lugar cheirar a merda perfumada. Lee achou que estava quente demais para ficar bêbado, mas também sabia que, sóbrio, não suportaria o cheiro dela. A casa tinha ar-condicionado, mas estava desligado. Havia semanas que Lee o mantinha desligado, porque assim sua mãe tinha ainda mais dificuldade para respirar, com a umidade pesando sobre ela. Quando Lee e a mãe estavam sozinhos em casa, ele desligava o ar-condicionado e botava 1 ou 2 edredons extras sobre aquela puta velha. Depois tirava a morfina, para ter certeza de que ela estava sentindo tudo, o peso e o calor. Deus sabe como Lee podia sentir essas coisas. Lá pelo fim da tarde, andava pela casa descalço e nu, melado de suor. Era a única forma de aguentar. Sentava-se de pernas cruzadas na beira da cama e lia coisas sobre teoria da comunicação, enquanto ela lutava, sem forças, sobre as cobertas, muito fora de si para entender porque cozinhava dentro de sua pele amarelada como pergaminho. Quando gritava pedindo alguma coisa para beber, sede era talvez a única palavra que a mãe ainda parecia saber em seus últimos dias de senilidade e falência dos rins. Lee se levantava e pegava água gelada. No momento em que ouvia o som dos cubos de gelo batendo no copo, sua garganta começava a trabalhar, antecipando o momento em que saciaria a sede, e seus olhos começavam a se revirar nas órbitas, brilhando de excitação. Então ele chegava perto da cama, se posicionava de modo que ela pudesse vê-lo beber a água. A ansiedade era drenada do rosto dela, a deixando confusa e desamparada. Uma piada que nunca perdia a graça. Sempre que ele repetia aquilo era como se ela estivesse vendo pela primeira vez. Outras vezes, ele trazia água salgada e a obrigava a engolir, praticamente afogando. Só um gole já fazia sua mãe se contorcer e engasgar, tentando cuspir. Era curioso ela ter sobrevivido tanto tempo. Ele não esperava que ela chegasse a segunda semana de junho. Ao contrário do que previa, ela se agarrou à vida até julho. Ele mantinha as roupas numa pilha, na estante do lado de fora do quarto de hóspedes, de modo que pudesse se vestir rapidamente caso Iggy ou Man aparecessem de surpresa para fazer uma visita. Nunca permitia que a vissem. Dizia que ela tinha acabado de dormir e que precisava descansar. Não queria que eles soubessem como estava quente lá dentro. Iggy e Man traziam DVDs, livros, pizza, cerveja. Vinham juntos ou separados. Queriam estar com ele, saber como ele estava encarando a situação. No caso de Iggy, Lee achava que era inveja. Ele teria gostado que um de seus pais estivesse debilitado e dependesse de seus cuidados. Seria uma oportunidade para mostrar sua abnegação, uma chance de ser estoicamente nobre. Quanto a Mary, achava que ela gostava de ter uma desculpa para ficar na casa quente com ele, tomar martinis, abrir o botão da blusa e abanar seu peito descoberto. Quando era Mary que chegava pela entrada da garagem, Lee costumava abrir a porta sem camisa. Achava emocionante estar em casa, seminu. Só os dois. Bem, os dois e a mãe dele, que já não contava mais. Lee tinha instruções para chamar o médico se a mãe piorasse, mas ele achava que, no caso dela, morrer na verdade representava uma melhora. Tendo isso em mente, a primeira pessoa para quem ligou foi Man. Ele estava naquele momento e foi uma sensação agradável, estar ali na cozinha escura, sem roupas, com a voz solista de Man em seu ouvido. Ela disse que só iria se vestir e logo estaria lá e imediatamente Lee a imaginou seminua, no seu quarto na casa dos pais. Talvez com um baby doll de seda, calcinha de menina, com florezinhas cor-de-rosa estampadas. Ela perguntou se ele precisava de alguma coisa. Lee disse que só precisava de sua amizade.
Depois de desligar, tomou outro drink, uma Cuba Libre. Imaginou Merrin escolhendo uma saia, virando-se de um lado para o outro para se admirar no espelho na porta do armário. Então teve que parar de pensar nisso, estava ficando excitado demais. Pensou que talvez devesse se vestir. Ficou discutindo consigo mesmo se devia vestir uma camisa e acabou decidindo que não pegaria bem estar sem camisa nessa manhã. As roupas que tinha usado na véspera, uma camisa branca de botões, manchada, e calça jeans, estavam no cesto de roupa suja. Pensou em subir e vestir roupas limpas, depois perguntou ao Keith e decidiu vestir as roupas usadas. Roupas sujas amassadas completariam o quadro de perda dolorosa. Durante quase uma década, lhe controlava seu comportamento se perguntando ao Keith e isso tinha lhe dado uma vida, o havia mantido longe dos problemas, a salvo de si mesmo. Pensou que ela chegaria em alguns minutos. Tempo para fazer mais alguns telefonemas. Ligou para o médico e disse que sua mãe tinha descansado. Ligou para seu pai na Flórida. Ligou para o escritório do deputado e falou com ele pessoalmente por cerca de 1 minuto. O deputado perguntou se Lee queria rezar com ele, fazerem uma prece juntos, em silêncio, naquele momento, ao telefone. Lee disse que sim. Disse que queria agradecer a Deus por esses 3 últimos meses com a mãe. Tinham sido realmente preciosos. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, ainda no telefone, mas sem dizer nada. Finalmente o deputado limpou a garganta, ligeiramente emocionado, e disse a Lee que ele estaria em seus pensamentos. Lee agradeceu e se despediu. Por último, ligou para Iggy. Pensou que talvez Iggy fosse chorar quando soubesse da notícia, mas ele tirou da cartola uma de suas surpresas não raras e permaneceu calmo, sinceramente emocionado. Lee tinha passado os últimos 5 anos entrando e saindo da faculdade, tinha feito cursos de psicologia, sociologia, teologia, ciência política e teoria da comunicação. Mas sua verdadeira área de interesse eram os estudos de Iggy. Mesmo depois de anos de estudo diligente, ainda não conseguia sempre antecipar suas reações. Não sei de onde ela tirou força para aguentar tanto tempo, disse Lee. De você, Lee, respondeu Iggy. Ela tirou força de você. Lee não achava graça em quase nada, mas, ao ouvir isso, caiu na gargalhada, que depois teve que transformar num soluço rouco e trêmulo. Anos antes, havia descoberto que conseguia chorar sempre que precisava e que uma pessoa que chora sempre consegue fazer a conversa tomar o rumo que achar melhor. Obrigado. Disse, outra coisa que tinha aprendido com Iggy ao longo dos anos. Nada fazer pessoas sentirem melhor do que receberem agradecimentos, sem motivo e repetidamente. Então, com voz rouca e entrecortada, disse, tenho que desligar. A frase certa, perfeita para aquele momento em particular, mas também era verdade, já que podia ver May embicando na entrada, atrás do volante da caminhonete de seu pai. Iggy disse que chegaria num instante. Pela janela da cozinha, Lee a viu se aproximar, andando pelo caminho cercado de rosas, elegante numa saia de linho azul e ajeitando a blusa branca, desabotoada para mostrar seu crucifixo de ouro. As pernas nuas, de sapato Chanel azul marinho. Ela havia pensado no que vestir antes de vir até aqui. Tinha pensado em como gostaria de ser vista. Ele terminou sua Cuba Libre a caminho da porta e a abriu na mesma hora em que ela levantava a mão para bater. Seus olhos ainda estavam vermelhos e cheios d'água por causa da conversa que tivera com Iggy, e ele se perguntou se deveria piscar, derramando algumas lágrimas. Depois achou melhor não. Melhor parecer que estava lutando contra elas do que de fato chorar. Oi, Lee. Merrin também parecia estar lutando contra as lágrimas. Cobriu o rosto com uma das mãos, depois se jogou nos braços dele. Foi um abraço rápido, mas por um momento seu nariz estava nos cabelos dela e as mãos pequenas de Mayne estavam em seu peito. O cabelo tinha um aroma penetrante, quase agudo de limão e menta. Lee achou que aquele era o cheiro mais fascinante que já sentirá, melhor até que o cheiro de xoxota molhada. Ele já tinha dormido com muitas garotas, conhecia todos os seus cheiros, todos os seus sabores. Mas May era diferente. Às vezes ele achava que, se pelo menos ela não tivesse esse aroma, ele conseguiria parar de se preocupar com ela. Quem está aí? Perguntou ela, enquanto entrava na casa, seu braço ainda em volta da cintura dele. Você foi a primeira, disse Lee, quase acrescentando para quem liguei, mas então percebeu que seria coisa errada dizer. Seria muito, o quê? Incomum. Inapropriado para o momento. Em vez disso falou, a chegar aqui. Liguei pro Iggy, depois liguei para você. Não estava pensando direito. Devia ter ligado pro meu pai primeiro. Você falou com ele? Há alguns minutos. Então está tudo bem, Lee. Você quer se sentar? Quer que eu ligue para alguém? Ele a estava levando até o quarto de hóspedes, onde estava o corpo da mãe. Não perguntou se ela queria ir. Só foi andando e ela foi com ele, o braço em sua cintura. Ele queria que ela visse sua mãe. Queria ver sua reação. Pararam diante da porta. Lee tinha instalado o ventilador junto à janela e ligado no máximo assim que percebeu que ela estava morta, mas o quarto ainda conservava um calor seco e febril. Os braços contorcidos da mãe estavam sob o peito, suas mãos muito finas arqueadas como garras, como se ela estivesse enxotando alguma coisa. E ela estava. Tinha feito um último esforço para afastar os edredons por volta de 9h30, mas estava fraca demais. As cobertas extras já estavam dobradas e guardadas. Um único lençol azul, novo e bem passado, estava sobre ela. Morta. Tinha ficado parecida com um passarinho, como uma galinha morta que tivesse caído do ninho. Sua cabeça estava caída para trás e a boca estava aberta, num bocejo grande o bastante para mostrar suas obturações. Ah, Lee, disse Merrin, apertando os dedos dele nos seus.
Tinha começado a chorar. Lee achou que talvez fosse hora de chorar também. Tentei botar um lençol sobre seu rosto, disse Lee, mas não parecia certo. Ela lutou por tanto tempo, Merrin. Eu sei. Não gosto do jeito como ela está olhando. Será que você fecharia os olhos dela para mim? Sim, claro. Senta um pouco, Lee. Você beberia alguma coisa comigo? Claro. Num instante estarei com você. Ele foi para a cozinha e preparou uma bebida bem forte para ela. Depois ficou de frente para o armário, olhando para seu reflexo no vidro e tentando se forçar a chorar. Foi mais difícil que o normal. Na verdade, ele estava um pouco excitado. Quando Merrin entrou na cozinha atrás dele, as lágrimas tinham acabado de começar a rolar por seu rosto e ele se curvou para frente e deu um suspiro bruto, um barulho muito parecido com um soluço. Forçar essas lágrimas a saírem foi difícil, um trabalho doloroso, como espremer uma espinha. Ela se aproximou dele. Também estava chorando. Mesmo sem ver seu rosto, ele sabia disso pelo barulho suave de esforço que sua respiração fazia. Ela botou a mão no seu ombro. Foi ela que o virou, quando ela estava quase recuperando o fôlego. Então vieram os soluços roucos e raivosos. Merrin botou as mãos atrás de sua cabeça, puxou para perto e sussurrou para ele. Ela o amava tanto. Você esteve com ela todos os dias, Lee, e isso significou tudo para ela. Disse um monte de coisas iguais a essa. Lee não estava escutando. Ele era quase 30 centímetros mais alto do que ela. Para chegar mais perto, ela teve que puxar a cabeça dele para baixo. Ele encostou a cabeça no peito dela, no vale entre os seios e fechou os olhos, inspirando seu aroma quase astringente de menta. Depois puxou a borda da blusa dela para baixo com uma das mãos, a apertando contra seu corpo e deformando o decote, para mostrar o bojo do sutiã e a parte superior dos seios, com sardas claras. A outra mão estava na sua cintura e ele a movia para cima e para baixo até seus quadris. Ela não pediu para que ele parasse. Ele chorou sobre seus seios. Ela sussurrava para ele e o embalava. Ele beijou o topo de seu seio esquerdo. E ficou imaginando se ela tinha notado. Seu rosto estava tão molhado que talvez ela não tivesse percebido. E começou a levantar o rosto para ver a expressão dela, para ver se ela tinha gostado. Mas ela baixou o rosto dele novamente, o segurando junto ao seio. Pode continuar, murmurou ela, a voz suave, um sussurro excitado. Vá em frente. Está tudo bem agora. Não há mais ninguém aqui além de nós. Ninguém vai ver. E segurou a boca de Lee junto ao seu seio. Ele sentiu o pau ficando duro dentro das calças, então percebeu como ela estava de pé, a perna esquerda dele entre suas coxas. Ficou imaginando se aquilo a tinha deixado excitada. O cadáver. Havia uma linha da psicologia que acreditava que a presença de um cadáver era afrodisíaca. Um cadáver era uma carta branca para fazer coisas doidas. Depois que tivessem transado, ela poderia aliviar qualquer culpa que sentisse, ou que achasse que deveria sentir. Lee não acreditava em culpa, acreditava em consertar as coisas para atender às convenções sociais, dizendo a si mesma que ambos tinham sido arrebatados pelo sofrimento por sua carência desesperada. Ele beijou seu seio de novo e uma terceira vez, e ela não tentou se desvencilhar. Eu te amo, Merrin, confidenciou ele. Sabia que era a coisa certa a dizer. Tornaria tudo mais fácil, para ele e para ela. Quando disse, estava com a mão no quadril dela e se inclinando, a obrigando a se equilibrar sobre os calcanhares, de forma que ela teve que se encostar na bancada da cozinha. Com a outra mão, puxava a saia dela, a levantando até o meio das coxas. Sua perna estava bem no meio das coxas de Merrin e ele podia sentir o calor de sua boceta. Eu também te amo, disse ela, mas seu tom era broxante. Nós dois te amamos, Lee. Iggy e eu. Era uma coisa estranha a se dizer, levando-se em consideração o que estavam fazendo. Era estranho meter Iggy naquilo. Ela soltou a parte de trás de sua cabeça e deixou suas mãos caírem até a cintura dele, se apoiando suavemente sobre seus quadris. Lee ficou imaginando se ela estava procurando seu cinto. Ele levantou as mãos para a blusa dela, com a intenção de abri-la. Se soltasse 2 botões, então estaria no papo. Mas sua mão tocou o pequeno crucifixo de ouro em seu pescoço e na mesma hora um soluço convulsivo totalmente inesperado o atravessou. Sua mão foi repelida pela cruz. Ouviu-se um som metálico e suave, e a cruz se soltou, escorregando para dentro da blusa dela. Lee, meu cordão. O cordão caiu de leve no chão. Eles ficaram olhando para baixo. Então Lee se abaixou, o pegou e entregou a ela. Ele brilhou à luz do sol e iluminou o rosto de Merrin com uma luz dourada. Eu posso consertar, disse Lee. Você consertou da última vez, não foi? Ela sorriu, o rosto corado e os olhos cheios de lágrimas. Ela alisou a blusa nervosamente. Havia um botão aberto, deixando à mostra a parte de cima de seu seio molhada. Ela se aproximou e colocou as mãos sobre as dele, fechando os dedos dele sobre o crucifixo. Conserte e me devolva quando estiver pronto. Dessa vez você nem precisa usar o Iggy como intermediário. Lee estremeceu instintivamente, se perguntando por um momento se ela queria dizer o que ele achava que ela queria dizer. Mas é claro que sim. É claro que ela sabia exatamente como ele entenderia. Muitas coisas que Merrin dizia tinham duplo sentido, um para as pessoas em geral e outro só para ele. Havia anos que ela vinha lhe mandando mensagens. Merrin lhe lançou um olhar penetrante e perguntou, há quanto tempo você está com essas roupas? Não sei. 2 dias. Certo. Quero que você tire essas coisas e entre no chuveiro. Ele sentiu o coração se apertar. Seu pau estava quente contra sua coxa. Olhou para a porta da frente. Não havia tempo para ele tomar banho antes que fizessem sexo. As pessoas já estão chegando, disse Lee. É, mas ainda não tem ninguém aqui.
Dá tempo. Vai logo. Eu levo sua bebida. Ele foi andando na frente dela pelo corredor, o pau tão duro como nunca estivera na vida, grato por sua cueca manter firme junto à perna. Ele achou que ela o seguiria até o banheiro, o abraçaria e desabotoaria sua calça, mas, quando ele entrou, ela fechou a porta gentilmente atrás dele. Lhe tirou a roupa e entrou no chuveiro, esperando por ela, a água quente caindo sobre ele. O vapor subia. Seu pulso batia rápido e forte e sua ereção exagerada latejava sob a água. Quando a mão dela apareceu pela lateral da cortina com o drink, outra Cuba Libre, ele achou que ela ia entrar em seguida, sem roupa. Mas, assim que ele pegou a bebida, ela retirou a mão. Iggy está aqui, disse ela, com a voz baixa e cheia de arrependimento. Cheguei em tempo recorde, disse Iggy, de algum lugar atrás dela. Como você está, cara? Oi, Iggy, disse Lee, para quem o som da voz de Iggy era tão desagradável quanto se a água tivesse sido cortada de repente. Estou bem, dadas as circunstâncias. Obrigado por ter vindo. O obrigado não saiu no tom certo dessa vez, mas concluiu que Iggy ouviria a irritação em sua voz e julgaria que era apenas tensão. Vou buscar algo para você vestir, disse Merrin. Então eles saíram, batendo a porta com um clique. Ele ficou debaixo da água quente, furioso com a ideia de que Iggy já estivesse lá, imaginando se ele sabia de alguma coisa. Não. Se tinha alguma desconfiança. Não. Iggy tinha vindo correndo porque um amigo precisava dele. Essa era a natureza de Iggy. Lee não tinha certeza de quanto tempo fazia que estava ali, até de se dar conta de que sua mão direita estava doendo. Olhou para ela e viu que estava segurando o crucifixo, o cordão de ouro enrolado na mão, cortando a pele. Merrin tinha olhado em seus olhos, com a blusa meio desabotoada e lhe dado aquilo. Não poderia ter se oferecido a ele de forma mais clara, a perna dele entre suas coxas, enquanto ela lhe entregava o crucifixo. Havia coisas que ela não tinha coragem de dizer diretamente, mas ele tinha entendido a mensagem, tinha entendido perfeitamente. Ele enrolou o cordão no cano do chuveiro e ficou olhando para ele balançando, brilhando sob a luz do final da manhã, piscando mensagem de liberado. Logo Iggy estaria na Inglaterra e eles não teriam mais com o que se preocupar, não haveria nada que os impedisse de fazer o que queriam. Capítulo 32. Depois que a mãe dele morreu, Merrin telefonava e mandava e-mails com mais frequência, sob o pretexto de querer saber como ele estava. Ou talvez ela realmente acreditasse nisso. Lee não podia subestimar a capacidade de uma pessoa normal de se enganar a respeito daquilo que realmente queria. Merrin havia interiorizado muito da moralidade de Iggy, e Lee achava que aquele era o ponto máximo aonde ela conseguia ir. Só podia dar indiretas, dali em diante ele teria que assumir a liderança. Além disso, mesmo com Iggy na Inglaterra, o caminho não estaria necessariamente livre para eles. Pelo menos não de cara. Merrin havia estabelecido uma série de regras de como as pessoas de classe deveriam agir. Teria que ser persuadida de que, se ia transar com outras pessoas, era para o bem do próprio Iggy. Lee entendia. Lee podia ajudá-la com isso. Merrin deixava mensagens na casa dele, no escritório do deputado. Queria saber como ele estava, o que estava fazendo, se estava saindo com alguém. Disse que ele precisava de uma mulher, que precisava trepar. Disse que estava pensando nele. Não era difícil perceber o que ela estava tramando. Sempre imaginava que ela telefonava para ele depois de ter tomado alguns drinks. Podia perceber uma lentidão sexy em sua voz. Então Iggy foi para Nova York para seu treinamento na Anistia Internacional, e alguns dias depois Merrin começou a perturbar Lee para que ele fosse vê-la. A garota com quem ela morava estava se mudando e Merrin ficaria com o quarto dela e teria o dobro de espaço. Ela queria uma penteadeira que havia deixado em casa, em Gideon, e mandou um e-mail para Lee, perguntando se ele poderia levá-la da próxima vez que fosse a Boston. Disse que suas coisas da Victoria's Secret estavam na última gaveta, para que ele não perdesse tempo procurando. Disse que ele podia experimentar suas lingeries, mas só se tirasse fotos e mandasse para ela. Mandou torpedos para ele dizendo que, se ele levasse a penteadeira para ela, arranjaria um encontro para ele com uma garota, uma loura, igualzinha a ele, uma rainha do gelo. Disse que o sexo seria ótimo, exatamente como tocar punheta na frente do espelho, só que melhor, porque seu reflexo teria peitos. E lembrou a ele que, como sua colega tinha ido embora, haveria um quarto extra, caso ele se desse bem. Isso era para que ele soubesse que ela estaria sozinha. A essa altura Lee já tinha aprendido a decifrar suas mensagens quase perfeitamente. Quando falava sobre essa outra garota, estava falando de si mesma, do que os estava esperando. Mesmo assim, ele ainda não tinha decidido se ia levar a penteadeira, não tinha certeza se queria se encontrar com ela enquanto Iggy ainda estivesse nos Estados Unidos, mesmo que ele estivesse a mais de 200 quilômetros. Eles podiam não conseguir conter seus impulsos. As coisas ficariam mais fáceis depois que Iggy tivesse viajado. Lee sempre presumira que Iggy é que fosse terminar com Merrin. Nunca tinha pensado que ela podia querer cair fora, que podia estar entediada e pronta para partir para outra e que Iggy ter que passar 6 meses fora era sua chance de terminar amigavelmente. A família de Iggy tinha dinheiro, um sobrenome respeitado, além de ser bem unida. Fazia sentido que ele quisesse aproveitar a vida. Lee sempre tinha achado que ele a dispensaria depois do ensino médio, e isso resolveria as coisas. Lee teria sua chance de ficar com ela. Merrin iria para Harvard e Iggy para Dartmouth. Longe dos olhos, longe do coração, era o que Lee achava.
Mas Iggy pensava diferente e passava todos os fins de semana em Boston, transando com ela, como um cão marcando o seu território. Lee só conseguia pensar que, de certo modo, Iggy só continuava com ela por um desejo perverso de mantê-la fora do alcance de Lee. Iggy gostava de ter Lee como seu amigo íntimo. A transformação de Lee Tonial tinha sido seu passatempo no ensino médio, mas também era importante que Lee soubesse que havia limites para essa amizade. Não queria que Lee se esquecesse de quem tinha conquistado Mayne. Como se Lee não se lembrasse disso a cada vez que fechava o olho direito e o mundo se tornava uma escura terra de sombras, um lugar onde os fantasmas espiavam através das trevas, se o sol era uma lua fria e distante. Uma parte de Lee respeitava a forma como Iggy a havia tirado dele, quando ambos ainda tinham chances iguais com ela. Iggy simplesmente tinha querido aquela xoxota ruiva mais do que Lee, sob pressão. Tinha se tornado uma pessoa diferente, esperto e tranquilo. Com sua asma, seu cabelo horroroso e a cabeça cheia de informações bíblicas, ninguém pensaria em Iggy como uma pessoa cruel e astuta. Lee tinha ficado junto de Iggy por mais de 10 anos, sob sua liderança. Pensava nesse tempo como um curso disfarçado, um curso sobre como parecer inofensivo, redimido. Quando se via diante de qualquer dilema ético, Lee aprenderá que melhor era perguntar: o que Iggy faria? Em geral, a resposta era pedir desculpas, se humilhar e depois se envolver em qualquer atividade totalmente desnecessária para fazer o bem. Com Iggy, Lee tinha aprendido a admitir que estava errado mesmo quando não estava, a pedir desculpas sem precisar e a fingir que não desejava as coisas que conquistava. Por um curto período, quando tinha 16 anos, ela havia sido dele por direito. Por alguns dias, tinha usado o crucifixo de May no pescoço. Quando pressionava contra os lábios, podia-se imaginar-o beijando enquanto ela o usava em volta da garganta, o crucifixo e nada mais. Porém, deixou o crucifixo e suas chances com ela escaparem por entre seus dedos porque, por mais que desejasse ver sua pele pálida e nua na escuridão, havia algo que desejava ainda mais. Queria ver as coisas indo pelos ares. Queria ouvir uma explosão alto bastante para deixá-lo surdo. Queria ver um carro em chamas. Talvez o cadila de sua mãe, com ela dentro. Só de pensar nisso sua pulsação ficava acelerada e estranha, de um jeito que as fantasias com Mayne não chegavam nem perto. Então abriu mão dela, a devolveu. Fez seu acordo idiota com Iggy, um pacto com o diabo. Na verdade, não tinha lhe custado só a garota. Tinha custado seu olho. Achava que havia um significado nisso. Uma vez ele havia feito um milagre. Tinha tocado o céu e segurado a lua antes que ela caísse e desde então Deus vinha lhe mostrando outras coisas que precisavam ser consertadas. Gatos e cruzes, campanhas políticas e velhas senis. Todas as coisas que consertava passavam a ser dele para sempre. Podia fazer com elas o que bem entendesse. E uma única vez que abdicara de algo que Deus pusera em suas mãos, tinha ficado cego. Um lembrete para que nunca mais fizesse isso. Agora a cruz era dele novamente. Uma prova, como se ele precisasse, de que estava sendo guiado na direção de alguma coisa, que ele e Mayne tinham se aproximado por alguma razão. Ele sentia que precisava consertar a cruz, depois consertar Mayne de algum modo, talvez simplesmente libertando de Iggy. Lee poderia ter mantido distância de Mayne durante todo o verão, mas então Iggy facilitou seu encontro com ela, mandando um e-mail de Nova York. Mayne quer a penteadeira dela, mas não tem carro e seu pai tem que trabalhar. Sugere que ela pedisse para você levar e ela diz que você não é escravo dela, mas nós sabemos que é. Então leve a penteadeira da próxima vez que for fazer alguma coisa para o deputado em Boston. Além disso, ela descolou uma louraça para você. Imagina só os filhos que essa mulher vai te dar, pequenos vikings de olhos da cor do Ático. Vá se encontrar com a Mayne agora. Não dá para resistir aos pedidos dela. Deixe que ela te pague um belo jantar. Você tem que estar pronto para fazer o trabalho sujo para ela no meu lugar enquanto eu estiver viajando. Está tudo bem com você? Iggy durante horas. Lee ficou sem entender a última parte do e-mail de Iggy. Está tudo bem com você? E passou a manhã inteira pensando nisso. Depois se lembrou de que sua mãe morrera havia 2 semanas. Estava mais interessado na parte que dizia para ele estar pronto para fazer o trabalho sujo para Mayne, uma espécie de mensagem contida em si mesma. Naquela noite Lee teve sonhos sexuais complicados e quentíssimos. Sonhou que Mayne estava nua em sua cama, que ele se sentava sobre os braços dela e a mantinha sob ele enquanto enfiava um funil de plástico vermelho em sua boca e depois despejava gasolina nele, e ela começava a se contorcer debaixo dele, num orgasmo. Ele acendia um fósforo, segurando a caixa entre os dentes, para manter a lixa firme, depois jogava dentro do funil e então ouvia-se um estampido e um ciclone de chamas vermelhas subia do buraco e os olhos dela, surpresos, se incendiavam. Quando acordou, viu que os lençóis estavam encharcados. Nunca tivera um sonho erótico tão poderoso, nem mesmo quando era adolescente. 2 dias depois, numa sexta-feira, ele foi de carro até a casa de Mayne para pegar a penteadeira. Para abrir espaço para ela, precisou tirar uma caixa de ferramentas pesada e enferrujada do porta-malas e colocá-la no banco de trás, e mesmo assim teve que pegar umas correias emprestadas com o pai dela, para manter a porta fechada e a penteadeira no lugar. A caminho de Boston, Lee fez uma parada e mandou um torpedo para ela. Chego em Boston hoje à noite, botei essa merda no porta-malas. É bom que você esteja em casa. Minha rainha de gelo está por aí? Talvez eu possa conhecê-la. Demorou um tempão até ele receber a resposta de Mayne. Porra, Lee, você é o cara. Obrigada por vir. Devia ter avisado. Nada de rainha do gelo essa noite. Ela tá trabalhando. Vai ter que se contentar comigo.
Capítulo 33. Megan abriu a porta usando uma calça de moletom e uma blusa larga, com capuz. A garota com quem dividia o apartamento estava lá, uma asiática com pinta de sapatão. Ela andava pela sala, falando ao celular com a voz nasalada e dolorosamente alegre. O que tem aqui dentro, afinal? Perguntou Lee. Ele se curvou sobre a penteadeira, arfando e limpando o suor do rosto. Tinha empurrado o móvel para dentro, amarrado em um carrinho de mão que o pai de Megan tinha dito para ele levar. Havia subido com ele aos trancos, pelos 17 degraus, quase deixando a penteadeira cair por 2 vezes. Calcinhas de cota de malha. A colega de Megan olhou por cima do ombro e disse: "Que tal um cinto de castidade de ferro?" E foi embora rindo. Sua gargalhada lembrava um pato grosnando. "Achei que sua colega tinha ido embora", disse Lee. "Ela vai embora na mesma época que Iggy", respondeu Megan. "San Diego. Depois disso vou ficar sozinha aqui por uns tempos." Ela olhava nos olhos e sorria, maliciosa. Outra mensagem. Lutaram para passar a penteadeira pela porta e depois Megan disse para deixarem ali mesmo e foi para a cozinha esquentar um pouco de comida indiana. Trouxe prato de papel para uma mesa redonda e manchada, sob uma janela com vista para a rua. A garotada andava de skate na noite de verão, saindo das sombras para poças amareladas pelas lâmpadas de vapor de sódio da rua. Os cadernos e papéis de Megan estavam espalhados de um lado da mesa e ela começou a empilhá-los para abrir espaço. Lee se debruçou sobre seu ombro, fingindo olhar seu trabalho enquanto inspirava longamente o doce cheiro de seus cabelos perfumados. Viu folhas de cadernos soltas, cheias de pontos e traços formando uma grade. "O que é essa coisa de ligar os pontos?" "Ah", disse ela, juntando papéis dentro de um livro e botando tudo no peitoril da janela. "Minha colega, nós jogamos isso. Você conhece? Você tem que ligar os pontos, formando quadrados. Quem tiver mais quadrados ganha. Quem perde tem que lavar a roupa. Há meses ela não lava a roupa. Você devia deixar eu dar uma olhada. Sou bom nisso. Posso te ajudar na próxima jogada." Ele só tinha dado uma olhada rápida, mas parecia que a grade não tinha sido montada da forma correta. Talvez fosse uma versão diferente do jogo que ele conhecia. "Acho que isso seria trapaça. Você quer que eu me torne o tipo de pessoa que engana os outros?" perguntou ela. Os dois se encararam por um momento. E então Lee disse: "Quero o que você quiser." "Muito bem. Acho que eu deveria jogar limpo. Sou meio quadrada nesse tipo de coisa." Sem trocadilhos. Eles se sentaram de frente um para o outro. Lee deu uma olhada em volta, examinando o apartamento. Não era lá grande coisa. Uma sala, uma cozinha americana e 2 quartos no segundo andar de um casarão, em Cambridge, que fora dividido em 5 unidades. Uma música dance tocava alta no andar de baixo. "Você vai conseguir pagar o aluguel sozinha?" "Não. Mais cedo ou mais tarde vou ter que arrumar alguém para dividir. Aposto que Iggy poderia ajudar. Por ele, pagaria tudo sozinho. Eu seria sua escrava sexual. Já me fizeram essa proposta uma vez. Sabia?" "Que proposta?" "Um dos meus professores me convidou para almoçar há alguns meses. Achei que fosse para falar sobre a minha residência. Em vez disso, ele pediu um vinho de $200 e disse que queria alugar um apartamento para mim em Back Bay. Um cara de 60 anos, com uma filha 2 anos mais velha que eu. Casado? É claro." Lee se recostou na cadeira e assoviou. "Iggy deve ter ficado muito puto. Não contei para ele. E nem você vai contar, hein? Eu não devia ter falado disso. Por que você não contou?" "Porque o cara é meu professor. Não gostaria que Iggy denunciasse por assédio sexual ou qualquer coisa assim. Iggy não iria denunciá-lo." Acho que não. Mas ia querer que eu largasse as aulas dele. E eu não queria. Não me importa o que ele faz fora de sala. O cara é um dos melhores oncologistas do país e eu queria ver o que ele tinha para me ensinar. Parecia importante. Agora não é mais? Foda-se. Não preciso me formar como a melhor aluna da turma. Às vezes acho até que já vai ser uma sorte se eu conseguir me formar. Ah, para com isso. Você está indo muito bem." Lee fez uma pausa e disse: "E como esse velho filho da puta reagiu? Quando você mandou ele se fuder?" "Com bom humor. O vinho era bom. Do início dos anos 1990, de um pequeno vinhedo familiar na Itália. Tenho a impressão de que ele pediu exatamente a mesma garrafa para algumas outras garotas. De todo modo, não mandei ele se fuder. Disse que estava apaixonado por outra pessoa e que não achava aquilo apropriado enquanto fosse aluna dele, mas que, em outras circunstâncias, ficaria feliz de considerar a proposta. Isso foi gentil da sua parte. Mas é verdade. Se eu não fosse aluna dele e jamais tivesse conhecido o Iggy, até podia pensar em ir com ele ver um filme estrangeiro, esse tipo de coisa." "Ah, qual é? Você não disse que ele era velho? O bastante para participar de grupos da terceira idade." Lee se recostou na cadeira, com uma sensação nada familiar. Repulsa. E surpresa. "Você só pode estar brincando." "É claro, ele poderia me ensinar sobre vinhos. E livros. E coisas que eu não sei. Como é a vida vista pelo outro lado do telescópio. Como é participar de um relacionamento imoral." "Seria um erro", disse Lee. "Talvez seja necessário errar um pouco", disse Megan. "Se você não erra, provavelmente está pensando demais. E esse é o pior erro que se pode cometer. Mas a mulher e a filha dele? Tem essa parte. Tudo bem que já é a terceira mulher, então ela não ficaria tão chocada assim." Megan apertou os olhos e disse: "Você acha que, mais cedo ou mais tarde, todos os homens se cansam?
Acho que a maioria dos caras cria fantasia sobre o que não tem. Nunca tive uma única relação em que eu não ficasse fantasiando sobre outras mulheres. Mas em que ponto? Em que momento da relação? O cara começa a pensar em outras. Lee jogou a cabeça para trás, a fim de olhar para o teto, fingindo pensar. Não sei. Depois de 15 minutos no primeiro encontro, depende se a garçonete for gostosa. Ela fez uma careta, depois disse, às vezes vejo Iggy olhando para outra garota. Não é frequente. Se ele sabe que estou por perto, controla os olhos. Mas, por exemplo, quando fomos para Cape Cod no verão e eu saí para buscar o protetor solar no carro e depois me lembrei de que ele estava no bolso da minha blusa. Ele não esperava que eu voltasse tão depressa, e lá estava ele olhando para uma garota deitada de bruços, com a parte de cima do biquíni solta. Era uma garota bonita, de 19, 20 anos. Quando estávamos no ensino médio eu brigava com ele por olhar, mas agora não digo nada. Não sei o que dizer. Ele nunca esteve com ninguém além de mim. É sério? Perguntou Lee num tom incrédulo, embora já soubesse disso. Você acha que, quando ele tiver uns 35 anos, vai achar que eu agarrei cedo demais? Acha que ele vai pensar que roubei dele todo o sexo e a diversão da adolescência e vai ficar fantasiando sobre todas as garotas que perdeu? Tenho certeza de que ele fantasia a respeito de outras garotas agora, disse a colega de May, passando com um hot pocket em uma das mãos e segurando o telefone no ouvido com a outra. Ela seguiu até seu quarto e bateu a porta. Não porque estava com raiva ou ao menos consciente do que fazia. Apenas era o tipo de pessoa que bate portas sem notar. May se recostou na cadeira, com os braços cruzados. Falso ou verdadeiro? O que ela disse? Não é nada sério. É como olhar para a garota na praia. Ele pode até se divertir pensando nisso, mas é só em pensamento. Então não tem importância, não é? May se inclinou para frente e disse, você acha que ele vai trepar com alguém na Inglaterra, só para tirar isso da cabeça? Ou acha que ele julgaria isso uma transgressão imperdoável em relação a mim e às crianças? Que crianças? As crianças. Harper e Charlie. Falamos delas desde que eu tinha 19 anos. Harper e Charlie? Harper é a menina, por causa de Harper Lee, minha autora de um livro só favorita. Charlie se for menino. O modo como ela falava fez Lee não gostar tanto dela. Ela parecia descontraída e feliz, e ele pôde ver, através de seu olhar repentinamente distante, que ela mesma estava imaginando as crianças. Não, disse Lee. Não o quê? Iggy não vai trair você. A menos você o traísse primeiro e desse um jeito de ele ficar sabendo. Nesse caso, acho que sim. Talvez. Pense no contrário por um momento. Alguma vez já pensou que você, aos 35 anos, possa achar que perdeu alguma coisa? Não, respondeu ela com uma certeza direta e desinteressada. Não acho que eu algum dia vá chegar aos 35 anos se ter a impressão de que perdi alguma coisa. É uma ideia horrível, sabia? O quê? Trepar com alguém só para contar para ele. Ela não estava olhando para ele, mas através da janela. Só de pensar nisso fico com o estômago embrulhado. O engraçado é que naquele exato momento ela pareceu mesmo um pouco enjoada. Pela primeira vez Lee notou como ela era pálida, com círculos rosa claro debaixo dos olhos, os cabelos sem vida. Suas mãos estavam fazendo alguma coisa com o guardanapo de papel, dobrando em quadradinhos cada vez menores. Você está se sentindo bem? Está parecendo um pouco distante. Os cantos dos lábios dela se contorceram num meio sorriso. Acho que estou ficando doente. Mas não precisa se preocupar. Sem beijo de língua não tem perigo de você pegar. 1 hora depois, quando dirigia de volta para casa, estava furioso. Era assim que May funcionava. Ela o tinha traído até Boston, deixado que ele imaginasse que ficariam sozinhos. Depois abriu a porta de moletom, parecendo merda requentada, sua colega entrando e saindo, e passaram a noite falando de Iggy. Se ela não tivesse deixado beijar seu seio há 2 semanas e lhe dado seu crucifixo, ele poderia pensar que ela não tinha o menor interesse nele. Estava cansado de ser sacaneado e de saco cheio daquele papo dela. No entanto, quando cruzou a ponte Zaquim, sua pulsação começou a se acalmar e ele voltou a respirar mais normalmente. Então lhe ocorreu que Mary não havia mencionado a rainha de gelo loura nem uma única vez durante todo o tempo em que ele estivera lá. Depois disso veio outra ideia. Acho que não havia nenhuma rainha de gelo, que só havia Mary, testando até que ponto poderia provocá-lo, fazer com que ficasse pensando nela. E ele realmente estava pensando. Pensava que em breve Iggy iria embora, assim como a colega de May, e que em algum momento do outono ele iria bater na porta dela. Quando abrisse, ela estaria sozinha. Capítulo 34. Lee havia esperado uma noitada com May, mas mal passava das 10 horas quando cruzou a fronteira para New Hampshire e percebeu que tinha uma mensagem de voz do deputado. Ele falava com sua voz de enxaqueca, arrastada e cansada, e dizia que esperava que Lee desse uma passada lá amanhã de manhã para discutir algumas notícias que haviam chegado. Seu modo de falar fez Lee pensar que ele ficaria igualmente contente se o visse naquela noite mesmo. Então, em vez de sair pela I-95 e dirigir para o oeste, rumo a Gideon, Lee seguiu para o norte e pegou a saída para Rio. Às 11 horas, embicou no caminho de conchas brancas que levava à garagem do deputado. A vasta mansão, em estilo georgiano, com seu pórtico de colunas, ficava em um acre de gramado muito bem cuidado. As gêmeas do deputado estavam jogando croquet com seus namorados no jardim da frente, sob a luz de grandes refletores.
Taças de champanhe repousavam no caminho, ao lado dos sapatos de salto alto das moças, que circulavam por ali descalças. Lee saiu do Cadillac e ficou de pé ao lado do carro, as observando jogar, duas jovens de pernas morenas compridas, usando vestidos de verão. Uma delas curvada sobre seu martelo, seu para trás dela, esticando os braços, oferecendo sua ajuda como pretexto para abraçá-la. O riso das duas tinha algo do perfume do mar, e Lee se sentiu novamente em seu ambiente. As filhas do deputado adoravam Lee. Quando viram subindo pelo caminho que levava à porta de entrada, correram para ele. Callie jogou os braços em volta de seu pescoço e Dali o beijou no rosto. Tinham 21 anos, eram bronzeadas felizes, mas as duas tiveram problemas que foram devidamente abafados: alcoolismo, anorexia, uma doença venérea. Ele as abraçou de volta e prometeu que voltaria para jogar como ela se pudesse, mas tinha arrepios quando elas o tocavam. Elas pareciam tranquilas, legais, mas eram tão nojentas quanto baratas cobertas com chocolate. Uma estava mascando um chiclete de hortelã, e ele imaginou se seria para esconder o cheiro de cigarro, maconha ou pau. Ele não trocaria uma noite com Merrin por uma noite com as duas juntas. Merrin, de certa forma, ainda era limpa, ainda tinha o corpo de uma virgem de 16 anos. Ela só tinha dormido com Iggy. Conhecendo Iggy como Lee conhecia, isso quase não contava. Iggy provavelmente mantinha um lençol entre eles o tempo todo. A esposa do deputado recebeu Lee na porta, uma mulher pequena, de cabelos curtos e grisalhos, lábios congelados em um sorriso rígido de tanto botox. Ela tocou o punho de Lee. Todos gostavam de tocá-lo, a mulher, as filhas e o próprio deputado, como se Lee fosse algum amuleto da sorte, um pé de coelho. E ele era. Sabia que era. Ele está no escritório, disse ela. Vai ficar muito contente em vê-lo. Você sabia? Foi por isso que veio? Sabia. Dor de cabeça? Terrível. Tudo bem, disse Lee. Não se preocupe. O médico chegou. Lee sabia onde ficava o escritório e se encaminhou para lá. Bateu na porta, mas não esperou autorização para abri-la e entrar. As luzes estavam apagadas, a não ser pela televisão, e o deputado estava no sofá, no escuro, com uma pequena toalha molhada dobrada sobre os olhos. Estava passando o Otose. O volume estava no mínimo, mas Lee podia ver Terry Page sentado atrás da bancada, entrevistando um inglês magricelo com uma jaqueta de couro preta, com certeza um astro do rock. O deputado ouviu a porta, levantou uma ponta da toalha, viu Lee e sorriu com metade da boca. Deixou a toalha cair de novo. Aí está você. Quase não deixei recado, pois sabia que você ia ficar preocupado e viria hoje mesmo. Eu não quero incomodar, afinal é sexta-feira à noite. Eu já tomo muito tempo da sua vida. Você devia estar por aí, se divertindo com uma garota. Falava com o tom suave e amoroso de um homem em seu leito de morte conversando com o filho predileto. Não era a primeira vez que Lee o ouvia falar assim, nem a primeira que cuidava dele durante uma de suas enxaquecas. As dores de cabeça do deputado estavam intimamente relacionadas com o levantamento de fundos e os fracos resultados nas pesquisas. Ultimamente vinham aos montes. Pouquíssimas pessoas no estado sabiam, mas no início do próximo ano o deputado iria anunciar sua candidatura ao governo, contra o governador atual, que vencera a última eleição com uma margem grande de vantagem, mas vinha despencando nas últimas pesquisas. Sempre que o nível de aprovação dela subia mais de 3 pontos, o deputado tinha de tomar alguns comprimidos e se deitar. Nunca dependera tanto da tranquilidade de Lee. O plano era esse, disse Lee. Mas ela me enrolou. E você é muito mais charmoso, então está tudo bem. O deputado riu e ofegou. Lee se sentou na mesinha de centro, de frente para ele. Quem morreu? Perguntou. O marido da governadora, disse o deputado. Lee hesitou, depois disse, puxa, espero que você esteja brincando. O deputado levantou a toalha mais uma vez. Está com a doença de Lou Gehrig, esclerose lateral amiotrófica. Acaba de ser diagnosticada. Vai haver uma coletiva de imprensa amanhã. Vão fazer 20 anos de casado semana que vem. Não é horrível? Lee tinha se preparado para resultados negativos nas pesquisas, ou para saber que o Portsmouth Herald ia publicar uma matéria pouco elogiosa a respeito do deputado, ou de suas filhas. Havia um bom número dessas. Mas precisou de um tempo para processar aquilo. Meu Deus, disse Lee. Como eu disse, começou com um tique no polegar que não parava. Agora já está nas duas mãos. Parece que a doença está avançando muito rápido. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, não é? É, senhor. Os dois ficaram sentados em silêncio. A TV continuava ligada. O pai do meu melhor amigo na escola teve isso, disse o deputado. O pobre homem ficava sentado em sua poltrona diante da TV, tremendo como um peixe no anzol. Metade do tempo parecia que ele estava sendo estrangulado até a morte pelo homem invisível. Lamento por eles. Nem sei o que faria se uma das meninas ficasse doente. Quer rezar por eles junto comigo, Lee? De jeito nenhum, pensou Lee, mas se ajoelhou diante da mesinha de centro, juntou as mãos e esperou. O deputado foi para o lado dele e baixou a cabeça. Lee fechou os olhos para se concentrar, para resolver a questão. Para começar, o nível de aprovação da concorrente ia disparar. Tragédias pessoais sempre valem alguns milhares de votos de solidariedade. Além disso, a questão da saúde sempre foi um dos pontos fortes dela, e agora uma coisa se juntaria à outra. Passaria a ser uma questão pessoal. Por fim, já era difícil bastante concorrer com uma mulher sem parecer chauvinista e machista. Mas concorrer com uma que está heroicamente cuidando do marido doente. Quem poderia saber o que isso faria uma campanha? Ia depender da mídia, de como aquilo seria explorado.
Haveria alguma forma de que aquilo não acabasse sendo claramente vantajoso para ela? Talvez. Lee concluiu que havia ao menos uma possibilidade pela qual valeria a pena rezar, pelo menos um jeito de consertar as coisas. Após algum tempo o deputado suspirou, um sinal de que o tempo de oração tinha acabado. Ambos continuaram ajoelhados, num clima bem harmonioso. Você acha que seria melhor eu desistir? Perguntou o deputado. Por respeito? A doença do marido é uma tragédia, disse Lee. As propostas políticas dela são outra. Não se trata apenas dela. Trata-se de toda a população do Estado. O deputado estremeceu e disse, sinto até vergonha de estar pensando nisso. Como se a única coisa que importasse fosse minha maldita ambição política. O pecado do orgulho, Lee. O pecado do orgulho. Não sabemos o que vai acontecer. Talvez ela desista para cuidar dele e não concorra desta vez, o que vai ser melhor para você do que para qualquer outro. O deputado teve outro calafrio. Não devíamos falar assim. Não está à noite. Me sinto indecente. Trata-se da vida e da saúde de um homem. Diante disso, eu decidi se vou me candidatar a governador ou não é a coisa menos importante do mundo. Ele se inclinou para a frente, ainda de joelhos, o olhar vazio na direção da TV. Passou a língua pelos lábios e disse, mas, se ela desistir, seria uma irresponsabilidade eu não me candidatar. Ah, sim, é claro, concordou Lee. Já pensou se você não concorre, Bill Flores é eleito? As crianças começarão a ter educação sexual no jardim de infância. Vão receber camisinhas aos 6 anos. Muito bem. Crianças, levante a mão quem achar que sabe soletrar sodomia. Pare, disse o deputado, rindo. Você é terrível. Você nem vai anunciar a candidatura pelos próximos 5 meses, disse Lee. Muita coisa pode acontecer em um ano. As pessoas não vão votar nela porque o marido está doente. Isso não ajudou John Edwards neste estado. Na verdade, acho até que prejudicou. Parecia que ele estava pondo a carreira acima da saúde da mulher. Já estava pensando que seria ainda pior uma mulher ficar fazendo discurso, enquanto o seu marido faz uma dança espasmódica em uma cadeira de rodas ao lado do palanque. Seria uma péssima imagem e o povo iria mesmo querer mais 2 anos daquilo em suas televisões. Ou iria querer votar numa mulher que acha que ganhar a eleição é mais importante que cuidar de seu companheiro. As pessoas votam em propostas, não por solidariedade, acrescentou. Era mentira. O povo vota de acordo com suas emoções. Era assim que ia dar um jeito naquilo. Tranquila e indiretamente, usaria a doença do marido para fazê-la parecer muito menos preocupada, menos mulher. Sempre havia um jeito de consertar as coisas. Não vai mais ser novidade quando você entrar na corrida. O público já estará pronto para mudar de assunto. No entanto, Lee já sabia dizer se o deputado ainda estava prestando atenção. Ele apertava os olhos para a TV. Terry Parrish estava esparramado em sua cadeira, se fingindo de morto, a cabeça caída em um ângulo estranho. Seu convidado, o astro de rock inglês magricela de jaqueta de couro preta, fez o sinal da cruz sobre seu corpo. Você não é amigo dele, do Terry Parrish, mas o irmão dele, Iggy. São pessoas maravilhosas, a família Parrish. Foram tudo para mim enquanto crescia. Nunca os conheci. A família Parrish. Acho que eles são democratas. As pessoas votam mais nos amigos do que no partido, disse o deputado. Talvez pudéssemos ser todos amigos. Ele bateu no ombro de Lee, como se tivesse acabado de ter uma ideia. Parecia ter se esquecido completamente da enxaqueca. Não seria uma boa anunciar minha candidatura no programa de Terry Parrish no ano que vem? Acho que sim. É claro, concordou Lee. Você acha que pode dar um jeito nisso? Posso chamá-lo para sair na próxima vez que ele vier aqui e falar bem de você, sugeriu Lee. Vamos ver o que acontece. Certo, disse o deputado. Faça isso. Saia com ele e faça festa. Por minha conta. Ele suspirou. Você sempre me anima. Sou um homem abençoado. E você, Lee? É uma dessas bênçãos. Ele olhou para Lee, os olhos brilhando como de um avô carinhoso. Era só ter uma oportunidade que ele fazia aquele olhar de Papai Noel. Sabe, Lee, você não é jovem demais para se candidatar ao Congresso. Meu lugar vai estar vazio daqui a uns 2 anos, de qualquer forma. Você tem qualidades muito atraentes. É bem apessoado e honesto. Tem uma boa história de redenção. E suas piadas são ótimas. Acho que não. Estou feliz com o trabalho que faço agora, por você. Não acho que a política seja minha verdadeira vocação, disse Lee, sem nenhum constrangimento, acrescentou. Não creio que seja isso que o senhor quer para mim. É uma pena, disse o deputado. O partido poderia aproveitá-lo e ninguém sabe quão longe você poderia chegar. Droga, dê uma chance a si mesmo. Você poderia ser nosso próximo Reagan. Não, disse Lee. Prefiro ser o próximo Karl Rove. Capítulo 35. No final, sua mãe não tinha muito o que dizer. Lee não sabia ao certo quanto ela era capaz de compreender nas últimas semanas. Na maioria dos dias falava variações de uma única palavra, sua voz louca e falha. Sede. Sede. Seus olhos pulavam para fora das órbitas. Lee se sentava ao lado da cama, no por causa do calor, lendo uma revista. Ao meio-dia a temperatura dentro do quarto chegava aos 35 graus, se talvez fosse uns 5 graus mais alta debaixo das cobertas. Nem sempre a mãe parecia se dar conta de que Lee também estava no quarto. Ela olhava para o teto,
com os braços fracos lutando debaixo das cobertas, como um homem ao mar, lutando para se manter fora da água. Era uma coisa de dar dó. Outras vezes seus grandes olhos se reviravam nas órbitas para lançar um olhar de súplica desesperada na direção de Lee. Então ele tomava um pequeno gole de seu chá gelado sem dar a mínima para ela. Certos dias, depois de tirar a fralda da mãe, Lee se esquecia de colocar uma nova e a deixava nua da cintura para baixo sobre as cobertas. Quando urinava, ela começava a chamar. Molhada, molhada. Meu Deus, Lee, me molhei toda. Lee nunca se apressava em trocar os lençóis, um processo cansativo e trabalhoso. Sua urina cheirava mal, em decorrência da falência dos rins. Quando Lee finalmente terminava de trocar os lençóis, fazia uma trouxa com a roupa de cama molhada e a apertava contra o rosto da mãe enquanto ela uivava numa voz confusa e estrangulada. Isso era exatamente o que a mãe tinha feito com ele, esfregar os lençóis em sua cara quando ele os molhava. Foi o jeito que ela encontrara para lhe ensinar a não fazer xixi na cama, um problema que tivera na infância. Sua mãe, entretanto, teve um único momento de lucidez mais ou menos no final de maio, depois de semanas de incoerência, um perigoso momento de clareza. Lee tinha acordado antes do amanhecer em seu quarto, no segundo andar. Não sabia o que o tinha despertado, só que havia alguma coisa errada. Apoiou-se sobre os cotovelos e ficou prestando atenção ao silêncio, tentando ouvir alguma coisa. Ainda não eram 5 da manhã e lá fora, traços de um falso amanhecer deixavam o céu cinza. Havia uma fresta aberta na janela e ele podia sentir o cheiro da grama fresca e das árvores florescendo. O ar que entrava era quente e carregador de umidade. Se já fazia calor àquela hora, o dia ia ser escaldante, especialmente no quarto de hóspedes, onde ele estava tentando descobrir se era possível cozinhar uma velha em fogo baixo. Finalmente ouviu uma coisa, um ruído surdo no andar de baixo, seguido por um som que parecia alguém esfregando sapatos num capacho de plástico. Levantou-se e desceu em silêncio para dar uma olhada na mãe. Pensou que a encontraria dormindo ou olhando, inexpressiva, para o teto. Não imaginou que a encontraria deitada para o lado esquerdo, tentando pegar o telefone com uma de suas mãos secas como garras. Ela tinha conseguido tirar o fone do gancho e ele estava pendurado pelo fio bege espiralado. Ela já havia recolhido um bocado do fio com uma das mãos e tentava alcançar o fone, que balançava para frente e para trás, raspando no chão e às vezes batendo de leve na mesinha de cabeceira. Sua mãe parou de tentar puxar o fio quando viu Lee de pé na sua frente. Seu rosto chupado e atormentado parecia calmo, quase esperançoso. Ela já tivera cabelos grossos, cor de mel, que durante anos manteve curtos mas cheios, os cachos na altura dos ombros. Um corte estilo Fa Fawcett. Mas agora estava ficando careca, os finos fios de prata penteados de lado sobre a cabeça coberta de manchas senis. O que você está fazendo, mãe? Perguntou Lee. Telefonando. Para quem você ia telefonar? Ele havia percebido a lucidez na voz dela e soube que, contrariando as possibilidades, por um momento a mãe tinha saído de sua demência. Ela lhe lançou um olhar vazio e demorado, depois perguntou. O que você é? Parcialmente lúcida. Pelo menos. Lee. Você não me conhece? Você não é ele. Lee está lá fora andando sobre a cerca. Eu disse para ele não fazer isso. Avisei que ele teria que acertar contas com o diabo, mas ele não consegue evitar. Lee cruzou o quarto e colocou o fone de volta no gancho. Ter deixado um telefone em funcionamento quase ao alcance da mão dela tinha sido um descuido idiota, independentemente do estado da mãe. Entretanto, quando se abaixou para tirar o telefone da tomada, a mãe o agarrou pelo pulso. Lee quase gritou, surpreso com a força feroz de seus dedos finos e nodosos. Vou morrer de qualquer maneira, disse. Por que você quer que eu sofra? Porque você não pode simplesmente se afastar e deixar acontecer. Porque eu não aprenderia nada se simplesmente deixasse acontecer, respondeu ele. Lee esperou outra pergunta, mas em vez disso a mãe disse, com uma voz quase satisfeita. Sim, está certo. Aprender sobre o quê? Se há limites, a que eu possa sobreviver? Depois ela continuou. Não, não é isso. Você quer dizer limites para o que você é capaz de fazer. Ela se afundou de volta nos travesseiros e Lee ficou surpreso ao ver que ela sorria de um jeito sábio. Você não é Lee. Lee está andando sobre a cerca. Se eu pegar fazendo isso de novo, ele vai sentir o peso da minha mão. Já avisei. Ela respirou profundamente e suas pálpebras se fecharam. Ele pensou que talvez ela estivesse se preparando para voltar a dormir. Costumava ficar inconsciente muito rápido, mas então ela voltou a falar. Havia um tom reflexivo em sua voz fina e velha. Uma vez encomendei uma cafeteira expresso por um catálogo. Uma coisa muito bonitinha, com os acabamentos em cobre. Esperei umas 2 semanas e finalmente ela apareceu na porta. Abri a caixa com o mexilete e não havia nada lá dentro, só um embrulho. Você acredita? Paguei $89 por um monte de plástico, bolha e isopor. Alguém deve ter se distraído na fábrica. Ela deu um suspiro de contentamento, longo e profundo. E o que eu tenho a ver com isso? Porque com você aconteceu a mesma coisa, disse ela, abrindo seus olhos grandes e brilhantes e virando a cabeça para ele. Deu um grande sorriso que mostrava os dentes que lhe restavam, pequenos, amarelos e tortos, e começou a rir. Você devia pedir seu dinheiro de volta. Foi enganado. Você é só um embrulho. Apenas uma caixa bonita sem nada dentro. Sua risada era rouca, entrecortada e ofegante. Pare de rir de mim, disse Lee, o que fez com que ela risse ainda mais. Ela não parou até que ele lhe aplicasse uma dose dupla de morfina.
Depois ele foi até a cozinha e tomou um Bloody Mary com muita pimenta, a mão tremendo enquanto segurava o copo. Lee queria desesperadamente enfiar uma caneca de água salgada fervente pela goela da mãe. Queria afogá-la, mas, em vez disso, a deixou em paz. Na verdade, por uma semana tomou alguns cuidados especiais com ela, deixou o ventilador ligado o dia todo, trocou os lençóis regularmente, manteve flores frescas no quarto e a TV ligada. Foi especialmente cuidadoso ao administrar a morfina no horário correto. Não queria que voltasse a ficar lúcida enquanto a enfermeira estivesse lá, contando detalhes de como era tratada quando ficava sozinha com o filho. Mas sua ansiedade foi exagerada. A mãe nunca mais teve outro momento de lucidez. Capítulo 36. Ele se lembrava da cerca. Não se lembrava de quase nada dos 2 anos que moraram em West Bucksport, no Maine. Não lembrava, por exemplo, porque tinham se mudado para aquele lugar, o cu do mundo, no meio do nada, uma cidade mínima onde os pais não conheciam ninguém. Também não lembrava porque tinham voltado para Gideão. Mas se lembrava da cerca, do gato vira-lata que veio do milharal e da noite em que tinha impedido que a lua caísse. O gato saiu do milharal ao anoitecer. Era a 2ª ou 3ª vez que ele aparecia no quintal, miando baixinho, e a mãe de Lee saiu para vê-lo. Ela levou uma lata de sardinhas, que colocou no chão, e esperou o gato se aproximar. O gato se atirou sobre as sardinhas como se houvesse dias que não comia, e talvez houvesse mesmo, engolindo os peixes prateados com uma série de movimentos de cabeça rápidos e espasmódicos. Então começou a se enroscar por entre os tornozelos de Kate Tonial, ronronando satisfeito. Aquele som parecia meio enferrujado, como se o gato tivesse perdido a prática de se sentir feliz. Mas, quando a mãe de Lee se abaixou para coçar a parte de trás das orelhas do gato, ele arranhou as costas da mão dela, deixando a carne exposta em longas linhas vermelhas. Ela gritou e deu um pontapé nele, que saiu correndo, derrubando a lata de sardinhas em sua pressa de fugir. Ela usou um curativo branco na mão por uma semana e ficou com uma cicatriz bem feia para o resto da vida. Quando o gato voltou a aparecer, saindo do milharal, miando em busca de atenção, ela jogou uma frigideira nele, que voltou correndo para a plantação. Atrás de sua casa em Bucksport havia uma plantação de um acre, uma dúzia de fileiras de milho baixo e mal cuidado. Não foram seus pais que a plantaram, e também não cuidavam dela. Não eram fazendeiros, nem mal menos gostavam de jardinagem. Em agosto, sua mãe tinha colhido e tentado cozinhar algumas espigas, mas ninguém conseguiu comer. Não tinham gosto, eram duras e difíceis de mastigar. O pai riu e disse que era milho para os porcos. Em outubro, as plantas estavam secas, marrons e mortas, muitas delas quebradas e caídas. Lee adorava o milharal, seu cheiro no ar frio do outono, adorava se embrenhar pelas estreitas vielas entre as fileiras, as folhas secas roçando nele. Anos mais tarde, ainda se lembrava de como adorava aquilo, mesmo que não conseguisse se lembrar de como era sentir aquele amor. Para o litorneal adulto, tentar se lembrar de seu entusiasmo pelo milharal era como tentar ficar saciado com a lembrança de uma boa refeição. Não sabia onde o gato passava o resto do dia. Ele não pertencia aos vizinhos. Não pertencia a ninguém. A mãe de Lee dizia que ele era feroz. Ela pronunciava a palavra feroz com o mesmo tom de nojo com que se referia ao Winterhouse, o bar onde o pai de Lee parava todas as noites para tomar um drink, talvez 2 ou 3, antes de voltar para casa. O gato era tão magro que se podiam ver suas costelas. Seu pelo preto tinha algumas falhas que deixavam à mostra obscenos pedaços de pele rosada e escamada, e seu saco peludo tinha bolas tão grandes que, quando ela andava, balançavam para frente e para trás entre suas pernas traseiras. Um dos olhos era verde, o outro branco, o que lhe dava uma aparência de cegueira parcial. A mãe de Lee disse ao filho que mantivesse distância do bicho, para não acariciá-lo em hipótese alguma e não confiar nele. Ele não vai aprender a gostar de você, disse ela. Ele já passou do ponto em que pode aprender a gostar das pessoas. Não está interessado em você nem em ninguém, nunca vai estar. Só aparece para ver se alguém lhe dá alguma coisa. Se não dermos comida, vai parar de vir aqui. Mas ele não parou. Todas as noites, quando o sol se punha mas as nuvens ainda ficavam iluminadas por seu brilho, o gato voltava para miar no quintal deles. Às vezes Lee saía para procurá-lo, assim que chegava do colégio. Ficava imaginando como o gato passava o dia, para onde ia e de onde vinha. Lee subia na cerca e andava pelas estacas, espiando o milharal em busca do gato. Só podia subir na cerca até que sua mãe o pegasse e gritasse para ele descer. Era uma cerca feita de postes de madeira quebradiça onde as través ficavam encaixadas, que fechava todo o quintal, inclusive o milharal. A trave mais alta ficava bem acima do chão, na altura da cabeça de Lee, e os troncos balançavam quando Lee andava sobre eles. A mãe dizia que a madeira estava podre e que uma das través ia acabar se quebrando sob seus pés, que então seria uma viagem ao hospital. O pai dele abanava a mão num gesto de desdém e dizia: "Porque você não larga o pé dele e deixa ele ser criança?" Mas ele não conseguia ficar longe da cerca. Nenhum garoto conseguiria. Ele não só subia nela e andava sobre a trave como se fosse uma corda bamba, mas, de vez em quando, chegava a correr em cima dela, com os braços abertos para os lados, como se fosse uma garça tentando alçar voo. Era uma sensação boa. Correr pela cerca, os troncos sacudindo sob seus pés e o sangue pulsando nas veias. O gato começou a irritar Kate Tonial.
Ele passou a anunciar sua chegada com um uivo de lamentação, uma única nota rouca que ele repetia sem parar, até que a mãe de Lee não pudesse mais suportar e aparecesse na porta dos fundos com alguma coisa para tirar nele. Pelo amor de Deus, o que você quer? Gritou certa noite para o gato preto. Você não ganha comida. Então por que não vai embora? Lee não disse nada à mãe, mas achou que sabia porque o gato voltava todas as noites. Ela estava enganada em pensar que ele queria comida. Ele achava que o gato estava chamando pelos antigos donos da casa, pelas pessoas que moravam ali e o tratavam como ele queria. Lee imaginou uma menina sardenta, mais ou menos da sua idade, de macacão e cabelos ruivos e compridos, colocando uma tigela de leite para o gato preto e se sentando uma distância segura, para vê-lo comer, sem incomodá-lo. Talvez cantasse para ele. A ideia da mãe, de que o gato havia deliberadamente decidido torturá-los com aquele miado incessante, só para ver até quando aguentariam, lhe parecia pouco provável. Decidiu que seria amigo do gato vira-lata. Uma noite, sentou do lado de fora para esperá-lo. Disse para a mãe que não queria jantar, que ainda estava cheio por causa da tigela de cereal que tinha comido ao voltar da escola e perguntou se poderia ficar do lado de fora por um tempo. Ela deixou que ele saísse, pelo menos até que seu pai chegasse, quando seria a hora de botar o pijama e ir dormir. Ele não mencionou que pretendia encontrar o gato e que estava levando sardinhas para ele. Escurecia rápido em meados de outubro. Não eram nem 6 horas quando ele saiu, mas a única luz que ainda estava no céu era uma linha rosa acima dos campos, na extremidade oposta da estrada. Enquanto esperava, cantou para si mesmo uma música famosa que tocava no rádio o tempo todo. Look at and go all, murmurava baixinho. Look at and kick. Algumas estrelas já tinham saído. Jogou a cabeça para trás e ficou surpreso ao ver que uma das estrelas se movia, traçando uma linha reta pelo universo. Logo percebeu que devia ser um avião ou talvez um satélite. Ou um OVNI. Que ideia! Quando baixou os olhos, o gato estava lá. O animal, com um olho diferente do outro, enfiou a cabeça por entre os talos baixos de milho, olhando para Lee por um momento longo e silencioso, sem miar nenhuma vez. Lee tirou a mão do bolso do casaco, se movendo bem devagar, para não assustá-lo. Ei, amiguinho, disse, sustentando a última sílaba, como se cantasse. Ei, amiguinho. A lata de sardinhas fez um barulho agudo de metal estalando quando ele abriu e o gato desapareceu de novo no milharal. Tinha ido embora. Ah, não, amigo, disse Lee, pulando para ficar de pé. Não era justo. Tinha planejado todo o encontro, como atrairia o gato com uma música suave e amigável, depois daria a lata de sardinhas, sem tentar tocá-lo essa noite, apenas deixá-lo comer. E agora ele tinha ido embora, sem nem ao menos dar uma chance a Lee. O vento soprou e o milharal farfalhou de um jeito incômodo. Lee sentiu o frio penetrar seu casaco. Ele estava lá, parado, frustrado demais para se mexer, fitando o milharal com um olhar vazio. Então o gato apareceu de novo, pulando para a trave mais alta da cerca. Virou a cabeça para olhar de volta para Lee com olhos brilhantes e fascinados. Lee ficou aliviado por o gato não ter fugido sem nem olhar para trás. Estava grato por ele ter ficado por perto. Não fez nenhum movimento brusco. Rastejou em vez de andar, e não falou com o gato de novo. Pensou que, quando se aproximasse, o bicho iria correr para dentro do milharal e desaparecer. Mas, em vez disso, quando Lee chegou à cerca, o gato deu alguns passos em cima da trave, então parou e olhou para trás novamente, com um olhar esperançoso, esperando para ver se Lee o seguiria, o convidando a segui-lo. Lee escolheu um poste e subiu na trave mais alta. A cerca balançou e ele pensou que, agora, o gato iria pular e fugir. Mas o gato esperou a cerca parar de se mexer e então começou a se afastar, com a cauda levantada, deixando à mostra sua bunda preta e suas grandes bolas. Como um acrobata, Lee seguiu o gato, os braços abertos para os lados, para se equilibrar. Não ousou se apressar, com medo de assustá-lo, mas manteve o passo regular. O gato se impertigava preguiçosamente pelo caminho, levando Lee para cada vez mais longe de casa. O milho crescia acima da cerca e as folhas duras e secas açoitavam e arranhavam seu braço. Ele passou maus bocados quando uma das travessas agitou loucamente. Sob seus pés ele teve que se agachar e apoiar uma das mãos no poste para não cair. O gato esperou que ele se recuperasse, encolhendo-se junto ao poste logo adiante. Ele não se mexeu nem quando Lee ficou de novo em pé e passou pelo tronco oscilante para chegar até ele. Surpreendentemente, arqueou as costas, arrepiando os pelos, e começou a roronar de seu jeito tenso e enferrujado. Lee estava fora de si de tanta excitação, por finalmente estar tão perto dele, perto bastante para tocá-lo. Ei, disse num sopro. O gato ronronou mais alto e arqueou mais as costas. Era impossível pensar que o animal não queria que Lee o tocasse. Ele havia prometido a si mesmo que não tentaria encostar no gato, não essa noite, quando estavam fazendo o primeiro contato, mas seria grosseiro rejeitar aquele pedido irrefutável de afeto. Então se abaixou gentilmente para acariciá-lo. Ei, amiguinho, entoou baixinho. O gato apertou os olhos, uma demonstração de puro prazer animal. Então os abriu e subitamente atacou com uma das patas. Lee se levantou num pulo, a pata do gato cruzando o ar a não mais que alguns centímetros de seu olho esquerdo. A cerca chacoalhou violentamente. As pernas de Lee ficaram bambas e ele caiu de lado sobre o milharal. Na maior parte do terreno, o topo da cerca ficava a mais ou menos 1,20 metros do chão, mas naquela área havia um declive para a esquerda, de modo que ele caiu de uma altura de 1,80 metros.
O forcado caído sobre a plantação está lá havia mais de uma década, esperando por Lee desde antes de ele ter nascido, deitado sobre a terra com seus dentes curvos e enferrujados virados para cima. Lee bateu com a cabeça. Capítulo 37. Pouco depois ele se sentou. O milharal sussurrava freneticamente, espalhando boatos falsos a seu respeito. O gato tinha ido embora da cerca. Já era noite. Quando ele olhou para cima, viu que as estrelas se moviam. Eram todas satélites agora, disparando em diferentes direções, caindo de um lado para outro. A lua estremeceu. Caiu a alguns centímetros e estremeceu de novo, como se as cortinas do céu corressem perigo de desabar, revelando um palco vazio atrás de si. Lee esticou a mão e ajeitou a lua, a colocando de volta no lugar certo. A lua era tão fria em sua mão que fez seus dedos ficarem dormentes, como se ele estivesse segurando um pedaço de gelo. Ele teve que ficar muito alto para consertar a lua e, enquanto estava lá em cima, deu uma espiada em West Booksport. Viu coisas que jamais poderia ver entre as espigas. Viu as coisas como Deus as via. Viu o carro de seu pai descendo a Travessa Peacock e virando na entrada de cascalho que levava até sua casa. Ele estava dirigindo com uma embalagem de 6 garrafas de cerveja no banco do carona e uma outra, gelada, entre as pernas. Se lhe quisesse, poderia ter dado um peteleco no carro e o tirado da estrada, o fazendo rolar entre as sempre-vivas que separavam a casa da estrada. Imaginou o carro virado de lado, a chama subindo por baixo do capô. Todos diriam que ele estava dirigindo completamente bêbado. Sentiu-se tão desapegado daquele mundo ali embaixo, quanto se sentiria diante de um trem em miniatura. West Booksport era simplesmente encantadora e preciosa, com suas arvorezinhas, suas casinhas pessoas de brinquedo. Se quisesse, poderia ter pegado sua casa e colocado do outro lado da rua, ou ter pisado sobre ela, a esmagando. Poderia varrer toda aquela merda com um único golpe de seu braço. Viu o movimento no milharal, uma sombra viva se esgueirando entre outras sombras, e reconheceu o gato. Então soube que não tinha crescido tanto só para consertar a lua. Ele oferecerá comida e carinhou aquele vira-lata, que o enganara demonstrando afeição para de repente atacá-lo, o derrubando da cerca. O gato poderia até tê-lo matado, por nenhuma outra razão além de simplesmente ter sido criado para isso. Agora ele ia embora como se nada tivesse acontecido. Talvez para o gato nada tivesse acontecido, talvez já tivesse se esquecido de Lee. E isso não iria ficar assim. Lee esticou seu enorme braço. Era como estar no último andar da torre John Hancock, vendo toda a extensão do prédio de vidro até lá embaixo, e meteu seu dedo no gato, o esmagando no solo. Por um único instante frenético, menos de um segundo, sentiu um espasmo de vida pulsante sob a ponta do dedo. Sentiu o gato tentando escapar, mas era tarde demais, e ele o esmigalhou, sentindo o animal se espatifar como uma semente seca. Ele arrastou o dedo para frente e para trás, do mesmo jeito que vira seu pai apagar cigarros num cinzeiro. Matou o gato com uma espécie de satisfação tranquila e submissa, sentindo um tanto distante de si mesmo, como ficava às vezes ao colorir. Depois de algum tempo, levantou a mão e olhou para ela. Havia uma linha de sangue ao longo de sua palma com chumaços de pelos pretos grudados nela. Cheirou a mão, que tinha a fragrância de porões mofados misturados com grama de verão. O cheiro o interessou. Contava uma história de ratos caçando no subterrâneo, procurando uma parceira para trepar entre ervas mais altas. Lhe baixou a mão até o colo e ficou olhando para o gato, sem qualquer expressão. Estava novamente sentado no milharal, embora não se lembrasse de ter se sentado, e tinha o mesmo tamanho que sempre tivera, embora não se lembrasse de ter encolhido. O gato era uma massa disforme. Sua cabeça estava virada para trás, como se alguém tivesse tentado destarrachá-la como uma lâmpada. O animal olhava para a noite, os olhos arregalados de surpresa. O crânio estava quebrado sem forma, os miolos saindo por uma orelha. O gato preto agourento estava caído ao lado de um pedaço liso de ardósia, molhado de sangue. Ele tinha uma vaga sensação de ardor no braço direito. Ao olhar, notou que seu punho e o antebraço tinham arranhões, 3 linhas paralelas, como se ele houvesse iscado com um garfo, cortando sua carne com os dentes. Não entendia como o gato conseguirá arranhá-lo quando estava tão mais alto, mas agora se sentia cansado, sua cabeça doía. E depois de algum tempo desistiu de entender. Era muito cansativo ser como Deus, grande o bastante para consertar as coisas que precisavam de conserto. Fez um esforço para ficar de pé e, com as pernas fracas, começou a caminhar de volta para casa. Sua mãe e seu pai estavam na sala brigando de novo. Ou, melhor dizendo, o pai estava sentado com uma cerveja e a Sports Illustrated sem dizer nada, enquanto Kate pressionava, tagarelando sem parar com sua voz baixa e estrangulada. Lee teve um pequeno flash da compreensão absoluta que experimentara quando era grande o bastante para consertar a lua. Então soube que seu pai não ia ao Winterhouse para beber, mas para ver uma garçonete, e que eles tinham uma amizade especial. Não que seus pais alguma vez tivessem dito uma única palavra sobre a garçonete. A mãe estava furiosa por causa da bagunça na garagem, por ele usar botas na sala de estar, por causa do trabalho dela. Mas, de forma alguma, era por causa da garçonete que eles estavam brigando. E Lee também soube que com o tempo, dentro de alguns anos, talvez, seu pai iria embora e não o levaria com ele. O fato de os dois brigarem não o incomodava. O que o incomodava era o rádio ao fundo, emitindo um som dissonante, como panelas atiradas escada abaixo, enquanto alguém chiava e esbravejava, como água fervendo numa chaleira.
O som do rádio arranhava seus ouvidos e ele cambaleava em sua direção para diminuir o volume quando reconheceu aquela canção, The Devil Inside, o demônio interior. Não sabia por quê, mas sempre gostara dela. Nas semanas seguintes, Lee descobriria que não podia suportar quase nenhuma música tocando ao fundo, que as canções não faziam mais sentido para ele, eram só um monte de sons irritantes. Quando o rádio estava ligado, ele saía da sala, preferindo a tranquilidade que combinava melhor com seus pensamentos. Sentiu-se meio tonto ao subir as escadas. Às vezes as paredes pareciam pulsar e ele tinha medo de olhar para fora e ver a lua estremecendo no céu novamente, pois dessa vez não poderia consertá-la. Achou que seria melhor se deitar antes que ela caísse. Disse boa noite da escada. A mãe não ouviu. O pai não se importou. Quando Lee acordou na manhã seguinte, o travesseiro estava cheio de manchas secas de sangue. Ele o observou sem medo. O cheiro, um odor de moedas velhas de cobre, era particularmente interessante. Minutos mais tarde, estava no chuveiro e por acaso olhou para baixo, entre os pés. Um fio fino, marrom avermelhado, seguia a corrente e girava ralo abaixo, como se houvesse ferrugem na água. Mas não era ferrugem. Distraidamente, levou uma das mãos até a cabeça, imaginando se teria se machucado ao cair da cerca na noite anterior. Os dedos apertaram um ponto sensível do lado direito de seu crânio. Tocou o que parecia ser uma pequena depressão, e por um momento foi como se alguém tivesse deixado cair um secador de cabelo dentro do chuveiro. Um choque intenso fez o mundo piscar por um instante, se tornando negativó de uma fotografia. Quando a sensação de choque passou, ele olhou para as mãos e viu sangue nos dedos. Ele não contou à mãe que tinha machucado a cabeça, não parecia importante, nem explicou sangue no travesseiro, embora ela tenha ficado horrorizada ao ver a sujeira. Olhe só para isso, disse. Esse já era. Estava de pé no meio da cozinha, com o travesseiro ensanguentado nas mãos. Jogue isso fora, disse o pai de Lee, sentando-se à mesa da cozinha, a cabeça apoiada entre as mãos enquanto lia o caderno de esportes. Ele estava pálido, com a barba por fazer e um aspecto doentio, mas ainda assim tinha um sorriso pronto para seu garoto. O menino tem uma hemorragia nasal e você age como se ele tivesse matado alguém. Ele não matou ninguém. O pai piscou para Lee. Pelo menos não por enquanto. Capítulo 38. Lee tinha um sorriso pronto para Megan quando ela abriu a porta, mas ela não apreciou. Na verdade, mal olhou para ele. Falei pro Iggy que tinha de vir a Boston hoje para o deputado e ele disse que, se eu não levasse você para jantar em algum lugar legal, não seria mais meu amigo, disse Lee. Duas moças estavam sentadas no sofá vendo televisão, o volume bem alto, assistindo uma reprise de Tudor em família. Amontoadas entre as duas e também aos seus pés havia pilhas de caixas de papelão. Japas, como a garota que morava com Megan e que estava sentada no braço de uma cadeira, gritando alegremente ao celular. Lee não gostava muito de asiáticos em geral, criaturas que viviam em bandas com fixação por celulares e câmeras, embora gostasse do estilo colegial asiática, com sapatos pretos de fivela, meias até os joelhos e saias de pregas. A porta do quarto da amiga de Megan estava aberta e lá dentro havia mais caixas de papelão empilhadas sobre um colchão sem lençol. Megan observava a cena com uma espécie de dúvida sem esperança, depois se virou para Lee. Se soubesse que ia encontrá-la desmazelada, sem maquiagem, o cabelo sujo, de calça de moletom larga, não teria ido visitá-la. Era totalmente fora de mão. Já estava arrependido. Então se deu conta de que ainda estava sorrindo e se obrigou a parar, procurando a coisa certa a dizer. Meu Deus, você ainda está doente? Perguntou. Ela fez que sim com a cabeça, meio distraída, e disse, quer ir até o terraço? É menos barulhento. Ele a seguiu escada acima. Não parecia que sairiam para jantar, mas ela pegou 2 Heinekens na geladeira, o que era melhor do que nada. Já eram quase 8 horas, mas ainda não estava escuro. Os catistas estavam lá embaixo na rua de novo, os cates batendo no asfalto. Lee caminhou até a beira do terraço para olhar para eles. 2 tinham cabelo moicano e usavam gravatas e camisas de botão fechadas só no colarinho. Lee nunca se interessara por skate, a não ser pelo visual, porque você acabava sendo meio alternativo com o skate debaixo do braço, um pouco perigoso, mas também atlético. No entanto, ele não gostava de cair. Só de pensar nisso, um lado de sua cabeça ficava frio e amortecido. Megan tocou a parte de baixo de suas costas. Por um momento ele achou que ela fosse empurrá-lo do alto do terraço e já estava pronto para se virar e agarrá-la pela garganta pálida, a puxando consigo. Ela deve ter percebido o susto no rosto dele porque, pela primeira vez naquela noite, sorriu, lhe oferecendo uma das Heinekens. Ele agradeceu com um aceno, a pegou e segurou com uma das mãos, enquanto acendia o cigarro com a outra. Ela se sentou no condensador do ar-condicionado com sua própria cerveja, sem beber, só girando e girando o gargalo gelado entre os dedos. Seus pés estavam nus. Seus pezinhos rosados eram bonitinhos de qualquer jeito. Olhando para eles, era fácil imaginá-la colocando um pé entre as pernas dele, os dedos massageando docemente sua virilha. Acho que vou seguir o seu conselho, disse ela. Votar nos republicanos? Finalmente algum progresso. Ela voltou a sorrir, mas era um sorriso tristonho e pálido. Olhando para o lado, disse, vou dizer ao Iggy que, quando ele for para a Inglaterra, vou querer dar um tempo. Como uma separação experimental, só para podermos sair com outras pessoas. Lee teve a impressão de ter tropeçado em alguma coisa, embora estivesse parado.
Quando você está pensando em jogar essa bomba em cima dele? Quando ele voltar de Nova York. Não quero dizer pelo telefone. Você não pode falar nada, Lee. Nenhuma palavra. Não vou dizer nada. Ele ficou excitado, mas sabia que era importante não demonstrar. Você vai sugerir que ele saia com outras garotas? Ela concordou com a cabeça. E, você também? Vou dizer que quero me relacionar com outra pessoa. E mais nada. Vou propor que qualquer coisa que aconteça enquanto ele estiver fora não conte. Não vou querer saber com quem ele está saindo, e também não vou contar sobre meus casos. Acho que isso vai tornar tudo mais fácil. Então ela levantou os olhos. Seu olhar parecia divertido e triste. O vento tocou seus cabelos e fez coisas bonitas com eles. Ela pareceu menos doente e pálida sob o céu violeta do final do dia. Sabe, já me sinto culpada. Mas não precisa. Olha, se vocês realmente se amam, daqui a 6 meses terão certeza absoluta disso e vão querer ficar juntos de novo. Ela balançou a cabeça e disse, não, acho que não vai ser temporário. Descobri algumas coisas sobre mim neste verão, e sei que algumas mudaram a forma como vejo meu relacionamento com Iggy. Sei que não posso me casar com ele. Depois dessa temporada na Inglaterra, quando ele vai ter tempo para conhecer outra pessoa, vou terminar tudo de vez. Meu Deus, disse-lhe baixinho, repetindo em sua cabeça, descobri algumas coisas sobre mim neste verão. Lembrando-se do que tinha acontecido entre eles na cozinha, suas pernas entre as dela, sua mão sobre a curva lisa do quadril dela, Megan respirando rápida e suavemente em seu ouvido. Mas há apenas 2 semanas você estava me dizendo os nomes que tinham escolhido para as crianças. Mas, quando você sabe de uma coisa, não tem jeito. E sei que nunca vou ter filhos com ele. Ela parecia calma, um pouco mais relaxada. É agora que você entra em cena para defender seu melhor amigo e me convencer do contrário. Você está zangado comigo? Não. Mas está pensando horrores de mim? Isso eu pensaria se você fingisse que ainda quer estar com Iggy mesmo sabendo, no fundo do coração, que não há futuro para vocês dois. É isso. É exatamente isso. Quero que Iggy tenha outros relacionamentos, que fique com outras garotas, que seja feliz. Se eu souber que ele está feliz, vai ser muito mais fácil seguir em frente. Mesmo assim. Meu Deus. Vocês estão juntos há séculos. A mão dele quase tremeu quando tirou um segundo cigarro do maço. Em uma semana Iggy teria partido e ela estaria sozinha, e não ia contar para ele com quem estava transando. Ela esticou o pescoço para o maço de cigarros. Me dá um? Sério? Pensei que você queria que eu parasse. Iggy queria que você parasse. Sempre tive curiosidade, mas, você sabe, achava que Iggy não ia gostar. Achou que agora posso experimentar. Ela esfregou as mãos nos joelhos e perguntou. E aí? Vai me ensinar a fumar esta noite, Lee? Claro. Na rua, um skate bateu e se quebrou, e a turma gritou num misto de admiração e desapontamento quando um dos catistas caiu. Ela olhou por cima da beirada do terraço. Também quero aprender a andar de skate, disse. É esporte de retardado, disse Lee. A melhor maneira de quebrar qualquer coisa. O pescoço, por exemplo. Não estou nem aí pro meu pescoço, disse ela. Depois se virou. Ficou na ponta dos pés, beijou o canto de sua boca. Obrigada. Por conversar, por me ajudar a passar por essas coisas. Fico devendo, Lee. Sua camisa regata ficou grudada em seus seios. Seus mamilos estavam rígidos por causa do frescor do ar noturno, marcando o tecido. Ele pensou em levantar as mãos e segurar os quadris dela, imaginando se poderiam dar os amassos já esta noite. No entanto, antes que tentasse tocá-la, a porta do terraço foi escancarada com um estrondo. Era amiga de Megan, mascando chiclete e olhando para eles desconfiada. Megan, seu namorado no telefone. Parece que ele e seus amigos da Anistia Internacional treparam no chuveiro, só para ver como era. Ele está excitadíssimo, louco para te contar os detalhes. Parece que ele se saiu muito bem. Estou interrompendo alguma coisa? Não, disse Megan, se virando para Lee, sussurrou. Ela acha que você é um cara mau. É claro que é. Tenho que falar com Iggy. Podemos deixar o jantar para outro dia? Quando falar com ele, você vai dizer alguma coisa sobre nós, sobre o que estivemos conversando. Claro que não. Eu sei guardar segredo, Lee. Está certo, disse ele com a boca seca de tanto tesão. Posso ficar com essa guimba? Perguntou a japa lésbica e gorda, se aproximando deles. Claro, disse Lee. Megan balançou a mão num aceno, cruzou o terraço e foi embora. Lee puxou um cigarro do maço de Winston para a japa e o acendeu. Então você vai para San Diego? Isso, disse a garota. Vou morar com uma amiga do ensino médio. Vai ser o máximo. Ela tem um Wii e tudo. Sua amiga também brinca de ligar os pontos ou agora você vai ter que lavar sua própria roupa. A garota espremeu ainda mais os olhos para ele. Depois agitou sua mão gorducha, afastando fumaça entre ambos. Do que você está falando? Perguntou. Você sabe. Aquele jogo em que se faz uma grade de pontos e depois tem que ligá-los para formar quadrados. Você e Megan não jogam isso para ver quem vai lavar a roupa? Jogamos? Capítulo 39. Ele procurou por ela, seu olho bom correndo de um lado para outro do estacionamento, que estava iluminado pelo brilho estranho e infernal do letreiro de neon vermelho do Pete, mais alto do que qualquer outra coisa, de modo que até a chuva caía avermelhada.
E de repente lá estava ela, do lado de fora, debaixo de uma árvore, na chuva. Lee, olhe, bem ali, disse Terry, mas Lee já estava dirigindo até lá. Ela lhe dissera que talvez fosse precisar de uma carona para casa, se Ig ficasse muito zangado depois da grande conversa. Lee prometera passar de carro para ver se estava tudo bem, embora Megan tivesse de toque não era necessário. Sorria e parecia grata, então ele soube que, na verdade, queria que ele fizesse isso. O problema com Megan é que nem sempre ela queria dizer o que de fato dizia. Na verdade, suas palavras muitas vezes eram completamente contrárias às suas intenções. Quando Lee a viu, com a blusa ensopada e a saia grudando nas pernas, os olhos vermelhos de tanto chorar, sentiu suas entranhas se contraírem de tanta excitação, pensando que ela estava lá fora esperando por ele, querendo ficar com ele. A conversa tinha ido mal, Ig dissera coisas horríveis, por fim, a abandonara. E agora não havia mais motivos para que esperassem. Ele acreditou que haveria grandes chances de ela concordar quando ele a convidasse a ir para sua casa, que ela diria sim, com voz suave e submissa. Quando ele diminuiu a velocidade, Megan o viu e levantou a mão, já se aproximando do carro. Lee lamentou não ter levado Terry para casa antes de ir até lá. Queria estar a sós com ela. Pensou que, se estivessem apenas os dois no carro, ela poderia se inclinar na direção dele, com suas roupas molhadas, em busca de calor e conforto, e ele poderia passar o braço pelos ombros dela, talvez conseguir botar a mão dentro de sua blusa. Lee queria que ela ficasse no banco da frente e virou a cabeça para dizer a Terry que passasse para trás, mas ele já havia se levantado e pulava por cima do banco. Terry Parrish estava chapado. Tinha fumado metade do México nas últimas 2 horas. Se movia com a graça de um elefante sob o efeito de sedativos. Lee esticou o braço para abrir a porta do carro para ela. Ao fazer isso, deu uma cotovelada na bunda de Terry, para apressá-lo. Lee ouviu um baque baixo metálico. Terry havia caído e batido com a cabeça na caixa de ferramentas aberta no chão. Ela entrou, tirando do rosto os fios de cabelo molhados. Seu pequeno rosto, com queixo pontudo, ainda um rosto de menina. Estava molhado, branco e parecia frio, e Lee foi tomado por uma necessidade de tocá-la, de acariciar delicadamente sua face. A blusa estava encharcada, deixando à mostra seu sutiã estampador com pequenas rosas. Antes que se desse conta, ele estava esticando o braço para tocá-la. Mas então seus olhos se moveram e ele viu o baseado de Terry sobre o banco, grosso e comprido como um quiabo, e deixou a mão cair sobre ele, o jogando no chão antes que ela visse. Em vez disso, foi ela quem o tocou, pousando os dedos gelados de leve no punho dele. Ele se arrepiou. Obrigado por vir me pegar, disse ela. Você acabou de salvar a minha vida. Cadê o Ig? Perguntou Terry com uma voz grossa e estúpida, quebrando o clima. Lee olhou para ele pelo retrovisor. Terry estava debruçado para frente, os olhos desfocados, uma das mãos pressionada contra a testa. Megan comprimiu o estômago, como se o simples fato de pensar em Ig lhe causasse dor. Eu não sei. Foi embora. Você falou com ele? Perguntou Lee. Megan virou a cabeça para olhar para o Pete, mas Lee podia ver o seu reflexo no vidro, seu queixo tremendo, num esforço para não chorar. Ela tremia descontroladamente, com os joelhos quase batendo um no outro. Como ele reagiu? Perguntou Lee, sem conseguir evitar. Ela balançou a cabeça num movimento rápido e perguntou. Podemos só ir embora? Lee concordou com a cabeça e pegou a estrada, virando o carro para a direção de onde tinham vindo. Viu o resto da noite como uma série de etapas ordenadas. Deixar a Terry em casa, levá-la para casa consigo sem discussão, dizer que ela precisava tirar aquelas roupas molhadas e tomar um banho, com a mesma voz calma e decidida com que ela mandara para o chuveiro na manhã em que sua mãe morrera. Só que, quando levasse um drink para ela, afastaria delicadamente a cortina para vê-la debaixo da ducha e já estaria despido. Megan, você quer a minha jaqueta? Pelo retrovisor, Lee lançou um olhar irritado para Terry. Tinha estado tão ocupado pensando em Megan no chuveiro que se esquecera de que o outro estava ali. Sentiu uma leve carga de ódio pelo tranquilo, engraçado, famoso, bonito e basicamente idiota Terry, que usará um mínimo de talento, contatos da família e um sobrenome famoso para ficar rico e conquistar a melhor boceta do país. Fazia sentido tentar tirar proveito de Terry. Quem sabe ele não emprestaria um pouco da sua fama ao deputado, ou pelo menos doaria algum dinheiro. Mas, para dizer a verdade, Lee nunca tinha gostado muito dele, um falastrão que gostava de chamar a atenção e tentará humilhar ali na frente de Glenna Nicholson no dia em que se conheceram. Ele sentiu nojo ao ver aquele ceboso de merda jogar charme para a namorada do próprio irmão nem 10 minutos depois de eles terem terminado, como se tivesse sido designado para isso, como se fosse um direito seu. Lee estendeu a mão para o ar-condicionado, irritado por não ter pensado em desligá-lo antes. Tudo bem, disse Megan, mas Terry já estendia a jaqueta para ela. Obrigada, Terry. Seu tom era tão insinuante e carente que Lee teve vontade de lhe dar um tapa. Megan tinha suas qualidades, mas no fundo era uma mulher como todas as outras, ficava excitada e submissa diante de status e dinheiro. Era só tirar a grana e o sobrenome que Lee duvidava que ela teria olhado para o lamentável Ig Parrish 2 vezes. Você deve pensar. Não estou pensando nada. Relaxa. Ig. Tenho certeza de que Ig está bem. Não se preocupe. Ela ainda estava tremendo muito. Na verdade, o modo como seus seios vibravam era um tanto excitante. Mas se virou e esticou a mão para o banco de trás. Você está bem? Quando retirou a mão, Lee viu que havia sangue nas pontas de seus dedos. Você precisa fazer um curativo. Estou ótimo. Não se preocupe, disse Terry, e dessa vez Lee teve vontade de dar um tapa nele.
Até pisou mais fundo no acelerador, com pressa de atirar Terry em casa, tirá-lo de cena o mais rápido possível. O Cadillac subia e descia, disparando pela estrada molhada e derrapando nas curvas. Merrin se encolheu debaixo da coberta feita pela jaqueta de Terry, ainda tremendo violentamente, seus olhos brilhantes e tristes espiando para fora do ninho embaraçado de seus cabelos, uma confusão de palha vermelha molhada. De repente ela se sentou e apoiou uma das mãos no painel, o braço esticado e rígido, como se eles estivessem prestes a ser lançados para fora da estrada. Merrin, você está bem? Ela balançou a cabeça. Não, estou. Lee, para o carro, por favor, para aqui. Sua voz estava estrangulada de tensão. Quando voltou a olhar para ela, viu que iria vomitar. A noite se contraía em volta dele, já saindo do controle. Ela ia vomitar no Cadillac, um pensamento que sinceramente o aterrorizava. A coisa de que mais gostava a respeito da doença e subsequente morte da mãe era que isso fazia dele o único dono do Cadillac. Se Merrin vomitasse ali dentro, ficaria muito puto. É impossível se livrar do cheiro, não importa o que você faça. Ele viu a entrada que levava à velha fundição se aproximando à direita e, subitamente, saiu da estrada para virar ali, ainda depressa demais. O pneu dianteiro da direita resvalou para a terra no acostamento, jogando a traseira do carro para fora. Não era algo muito bom de se fazer quando se tinha uma garota passando mal no banco do carona. Ainda desacelerando, ajeitou o Cadillac sobre os sulcos de cascalho, os galhos açoitando as laterais do carro e pedrinhas batendo contra a lataria. Uma corrente esticada através da estrada apareceu na frente dos faróis, crescendo rapidamente na direção deles, e Lee continuou pisando no freio, numa desaceleração constante. Por fim o carro guinchou e parou suavemente, o para-choque bem junto à corrente. Merrin abriu a porta e emitiu um som furioso de ânsia de vômito, quase como uma tosse produtiva. Lee botou o carro em ponto morto precipitadamente. Ele mesmo se sentia um pouco trêmulo, irritado, e fez um esforço para recuperar a calma. Se ainda ia levá-la para o chuveiro naquela noite, era preciso fazer uma coisa de cada vez, a conduzindo. Ele podia fazer isso, podia guiá-la para onde eles já estavam se dirigindo de um jeito ou de outro, mas tinha que recobrar o controle de si mesmo e daquela noite que desandava. Ainda não havia acontecido nada que ele não pudesse consertar. Ele saltou e deu a volta no carro, a chuva caindo à sua volta, molhando as costas e os ombros de sua camisa. Merrin estava com os pés no chão e a cabeça entre os joelhos. A tempestade já estava estiando e agora apenas gotejava calmamente das folhas sobre a estrada de terra. Você está bem? Perguntou ele. Ela fez que sim com a cabeça. Ele continuou. Vamos levar até para a casa dele e depois iremos para a minha, para você me contar tudo o que aconteceu. Vou preparar um drink e você vai poder desabafar. Isso vai fazer você se sentir melhor. Não, obrigada. Eu agora só quero ficar sozinha. Preciso pensar um pouco. Você não vai querer ficar sozinha esta noite. No seu estado, seria a pior coisa. Aliás, você tem que ir até a minha casa. Consertei seu crucifixo. Quero colocá-lo em você. Não, Lee. Só quero ir para casa, vestir umas roupas secas e ficar sozinha. Ele sentiu outro golpe de irritação. Era a cara dela achar que podia enrolá-lo para sempre, esperar que ela buscasse no Pete e obedientemente levasse aonde ela queria ir, sem receber nada em troca. Mas então afastou esse sentimento. Olhou para ela, a saia e a blusa encharcadas, tremendo, depois foi até a mala do carro. Pegou sua bolsa de ginástica e a levou para ela. Tenho roupas de ginástica, camisa, calça. Estão secas e quentes e sem vômito. Ela hesitou, depois pegou a alça da bolsa e saiu do carro. Obrigada, Lee, disse, sem levantar os olhos para ele. Ele não largou a bolsa, a segurou por um momento. Com isso, segurou Merrin, impedindo que ela se afastasse noite adentro para se trocar. Você tinha que fazer isso. Era loucura pensar que você poderia, que vocês dois poderiam. Só quero trocar de roupa, ok? Disse ela, e puxou a bolsa da mão dele. Merrin se virou e se afastou, decidida, a saia justa grudada nas coxas. Passou pelos faróis e sua blusa ficou transparente como papel vegetal. Ela pulou a corrente e seguiu pela estrada, para a escuridão. Porém, antes de desaparecer, se virou, olhou-lhe, franzindo a testa, uma sobrancelha levantada como se fizesse uma pergunta ou um convite. Siga-me. E se foi. Lee acendeu um cigarro e fumou, parado ao lado do carro, refletindo se seria uma boa ir atrás dela, sem ter certeza de que queria entrar na mata com Terry olhando. Mas, depois de 1 ou 2 minutos, deu uma olhada para dentro do carro e viu que Terry havia se esticado no banco de trás, com um braço cobrindo os olhos. Ele tinha batido a cabeça com força e havia um arranhão avermelhado na têmpora direita, mas já estava fora do ar bem antes disso. Era estranho estar ali na fundição, onde se encontrara com Terry Page pela primeira vez, no dia em que este Eric e a Nietzsche haviam explodido um imenso peru congelado. Lee se lembrou do baseado de Terry e apalpou o bolso. Talvez uns 2 tapas acalmassem o estômago de Merrin e a deixassem menos nervosa. Lee observou Terry por mais um instante. Como ele não se mexeu, jogou a guimba de seu cigarro na grama molhada e foi atrás de Merrin pela estrada. Seguiu os sulcos no cascalho por uma leve curva que subia um morro e lá estava a fundição, emoldurada por um céu de nuvens negras. Com suas chaminés altíssimas, parecia uma fábrica construída para a produção em massa de pesadelos. A grama molhada brilhava e balançava ao vento. Pensou que talvez ela tivesse subido até as ruínas de tijolos escuros e sombras e estivesse se trocando ali, mas depois a ouviu sibilando para ele, do lado esquerdo. Lee chamou, e ele a viu a alguns metros fora da estrada.
Estava debaixo de uma velha árvore, a casca se abrindo para deixar à mostra a madeira morta, branca, leprosa. Tinha vestido sua calça de moletom cinza, mas agarrava a jaqueta de terre contra seu peito magro e nu. A visão era um choque erótico, como a fantasia de uma punheta preguiçosa no meio da tarde. Bem com seus ombros pálidos, braços finos e olhos torturados, seminua e tremendo na mata, sozinha e à espera dele. A bolsa de ginástica estava a seus pés, as roupas molhadas dobradas colocadas a um lado, o sapato de salto cuidadosamente arrumado sobre elas. Havia algo enfiado dentro de um sapato, parecia uma gravata de homem, dobrada várias vezes. Como ela gostava de dobrar as coisas. Lee às vezes tinha a sensação de que havia anos que ela o vinha dobrando em pedaços cada vez menores. Não tem nenhuma camisa na sua bolsa, disse ela. Só calças. É mesmo, esqueci, respondeu ele, caminhando na direção dela. Que merda. Me dá a sua camisa, pediu ela. Você quer que eu tire a roupa? Ela tentou sorrir, mas soltou um suspiro curto e impaciente. Lee, desculpa, mas eu não estou no clima. Não, claro que não. Você precisa de um drink e de alguém com quem conversar. Olha, eu tenho maconha, se você realmente quiser relaxar. Mostrou baseado e sorriu, pois achou que ela precisava de um sorriso naquele momento. Vamos para minha casa. Se não estiver afim esta noite, fica para outra hora. Do que você está falando? Perguntou ela, a testa tão franzida que as sobrancelhas estavam unidas. Eu quis dizer que não estou no clima para piadinhas. O que você quis dizer com não estar afim? Ele se inclinou e a beijou. Os lábios dela estavam molhados e frios. Ela estremeceu e deu um passo assustado para trás. A jaqueta escorregou. Ela a agarrou e segurou de volta no lugar, mantendo-a entre eles. O que você está fazendo? Só quero que você se sinta melhor. Se está sofrendo, parte da culpa é minha. Você não tem culpa nenhuma, disse ela, o encarando com os olhos arregalados e espantados, uma terrível espécie de compreensão surgindo em seu rosto. Tão parecido com o rosto de uma menina. Era fácil olhar para ela e imaginar que não tinha 24 anos, mas só 16, ainda virgem. Não terminei com Iggy por sua causa. Não tem nada a ver com você. A não ser pelo fato de que agora podemos ficar juntos. Não era esse o motivo para tudo isso. Ela deu mais um passo hesitante para trás, o rosto se tornando incrédulo, a boca se abrindo como se fosse gritar. A ideia de que ela estivesse prestes a berrar o assustou, e ele teve um impulso de dar um passo à frente e cobrir sua boca com a mão. Mas ela não gritou. Ela riu, uma risada tensa e cética. Lee fez uma careta. Por um momento era como se sua mãe doente estivesse rindo dele. Você devia pedir seu dinheiro de volta. Puta merda. Puta que o pariu. Lee, esse realmente não é um bom momento para esse tipo de brincadeira. Concordo. Ela ficou olhando para ele. O sorriso enjoado e confuso foi sumindo de seu rosto, e seu lábio superior se retraiu numa expressão de repulsa. Uma terrível repulsa. Foi isso que você achou? Que eu terminei com ele, para poder trepar com você. Você é amigo dele. Meu amigo. Será que você não entende nada? Ele deu um passo na direção dela, estendeu as mãos para tocar seus ombros, mas ela o empurrou. Ele não estava esperando, e seus calcanhares se prenderam numa raiz, o fazendo cair de bunda na terra molhada e dura. Lee olhou para ela e sentiu algo crescer dentro dele, uma espécie de rugido tempestuoso, um metrô se aproximando pelo túnel. Ele não a odiou pelas coisas que estava dizendo, embora já fossem suficientemente ruins, o fazendo de bobo durante meses, anos, na verdade, para depois o ridicularizar por desejá-la. O que ele mais odiava era a expressão de seu rosto. Aquele olhar de repugnância, os dentinhos afiados aparecendo por baixo do lábio contraído. Do que estávamos falando, então? Perguntou Lee, paciente, ridículo, caído no chão. O que estivemos discutindo durante o último mês inteiro. Achei que você quisesse trepar com outras pessoas. Pensei que tinha descoberto coisas sobre si mesma e sobre como se sente que precisava enfrentar. Coisas a meu respeito. Meu Deus, disse ela. Caralho, Lee. Dizendo para eu me encontrar com você para jantar. Mandando mensagem sobre uma loura mítica que nem mexiste. Telefonando o tempo todo para saber onde eu estava e o que estava fazendo. Ele esticou a mão e a pousou sobre a pilha de roupas dela. Estava se preparando para levantar. Eu estava preocupado com você. Seu merda. Sua mãe acabou de morrer. Você acha que eu sou idiota? Você ficou se jogando para cima de mim na manhã em que ela morreu, se esfregando na minha perna com o corpo dela no quarto ao lado. Eu o quê? A voz dela ficou mais alta, aguda e sibilante. Ela estava fazendo muito barulho. Terry poderia ouvir. Poderia se perguntar por que eles estariam brigando. A mão de Lee se fechou em torno da gravata enfiada no sapato dela, agarrando enquanto se punha de pé. Man continuou. Está falando daquele dia quando você estava de pó. Eu te dei um abraço e você aproveitou para tirar um sarro. Deixei passar porque você estava na merda, Lee, e foi só isso que aconteceu. Só isso. Ela estava começando a chorar de novo. Cobriu os olhos com uma das mãos, o queixo tremendo. Com a outra mão continuava segurando a jaqueta de Terry. Mas que merda. Como você pôde pensar que eu ia terminar com Iggy só para trepar com você? Eu prefiro morrer, Lee. Morrer. Sabia? Agora eu sei. Sua puta, disse ele. Jogou a jaqueta no chão depois de arrancá-la da mão dela e então passou o laço da gravata em volta da garganta de May.
Capítulo 40. Depois de bater nela com a pedra, Man parou de tentar se livrar dele, que finalmente pôde fazer o que queria e afrouxou o aperto da gravata em sua garganta. Ela virou o rosto para o lado, os olhos reviraram nas órbitas, as pálpebras tremeram de um jeito estranho. Um fio de sangue escorreu da raiz de seus cabelos pelo seu rosto sujo. Lee achou que Man estava completamente fora de si, tonta demais para fazer qualquer coisa além de suportar enquanto fodia com ela. Mas então ela falou, com uma voz distante e estranha. Tudo bem. É? Ele perguntou, enfiando com mais força, porque era o único jeito de manter o pau duro. Não estava sendo tão bom quanto ele tinha imaginado que seria. Ela estava seca. Você está gostando? Mas ele tinha entendido tudo errado outra vez. Ela não estava falando do que sentia. Escapei, disse ela. Lee a ignorou e continuou a trabalhar entre suas pernas. Sua cabeça se virou um pouquinho e ela olhou para cima, para a enorme copa da árvore sobre eles. Subi na árvore e fugi, disse ela. Finalmente encontrei o caminho de volta. Iggy, estou bem. Estou num lugar seguro. Lee deu uma olhada para os galhos e folhas ondulantes, mas não havia nada lá em cima. Não fazia ideia do que ela falava ou para onde estava olhando, e nem quis perguntar. Quando voltou a olhar para seu rosto, alguma coisa tinha fugido dos seus olhos e ela não disse mais nenhuma palavra, o que era bom, porque ele já estava de saco cheio daquela lenga-lenga.